Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pode Ser. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês mais uma entrevistada incrível, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão ver a energia dela só pela voz. Gente, pense, a primeira vez que eu conheci esse ser humano e ela me mandou um áudio, eu jurei que eu estava conversando com um personagem de filme da Disney, porque é uma energia contagiante quando a gente ouve a voz dessa mulher. E muito além dessa questão da energia, ela também tem histórias incríveis para estar compartilhando com a gente, para estar ajudando no seu processo de despertar espiritual. É uma pessoa que se dedica muito à espiritualidade. Eu tenho acompanhado muito a jornada dela de desenvolvimento, como ela tem se dedicado, e eu acredito que ela vai mostrar muito para vocês que a espiritualidade não precisa ser algo difícil, mas é algo que a gente realmente precisa ter uma dedicação, porque pensa numa pessoa dedicada em relação à espiritualidade dela, é a pessoa que eu vou trazer para vocês hoje. Então, eu apresento a vocês a Letícia. Seja muito bem-vinda, Letícia. Oi, Cami, eu amei essa apresentação. Amei. Olha essa voz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito grata de estar aqui. É uma honra. Obrigada mesmo. Ai, que delícia essa energia. Mas me conte assim, antes de você, até um pouco fora da parte da espiritualidade, mas antes de você trabalhar com teatro, sim, gente, ela trabalha com teatro, é por isso que ainda tem toda essa aura magística de personagem da Disney, ela já é dos meios aí. Inclusive, pessoas que estiverem procurando uma pessoa maravilhosa para suas peças, ó, Letícia Navarro, esse ser maravilhoso e espiritualizado que vos fala agora ali desse outro lado aqui da telinha. Então, uma coisa que eu queria saber em questão da sua voz, você trabalhou a sua voz para ela ser assim? Porque é uma dúvida que eu tenho. Ou é algo que você já vem de nascença? Porque ô voz gostosa, mulher. Olha, Cami, minha mãe fala que quando eu era, por exemplo, bebezinha, o meu choro não era aquele choro estridente, era um choro mais grave, era uma coisa mais aveludada. E aí eu fui crescendo, a voz foi mudando quando eu via isso. E aí hoje eu trabalho com a minha voz também, então é algo que eu consigo muito, digamos, manipular no dia a dia, até mesmo para brincar, né, de uma maneira bem informal, digamos. Mas é isso, minha voz é assim. E gosto muito dela hoje em dia, é muito gostoso. Mas é gostoso também saber trabalhar com a voz, né? Ainda mais porque é a minha profissão, a gente tem que saber usar ali os artifícios. Mas é isso, nunca fiz nada, ainda não faço dublagem, mas é uma coisa que eu me interesso muito. Tem que fazer, mulher. E a gente vê que é um mercado que cresce muito, né? Muito legal. Sim. E aí, menina, vai que vai. E aí eu tenho essa minha voz. E depois também que eu fiz o desvio de septo, minha voz mudou muito também. E aí por aí vai. Olha só, gente. Mas perfeito, então agora voltando aqui pro tópico da espiritualidade, eu tinha que fazer essa pergunta assim, ao vivo, porque eu admiro pra caramba. Então vamos lá, então eu vou trazer para você agora algumas perguntas pra gente conhecer um pouquinho mais da sua jornada, de como foi o seu processo de despertar espiritual, tá bom? Beleza. Então a primeira pergunta que eu trago para você nessa entrevista é como você percebeu que estava passando por um processo de despertar espiritual? Houve algum momento específico que te marcou nessa jornada? Pra mim, engraçado, eu não me lembro de fato ter um dia, uau, meu Deus, despertou a espiritualidade. Eu sempre senti uma presença e uma egrégora muito forte desde sempre, na minha infância. Desde aquela coisa de tipo, minha mãe falava assim, você tinha uma amiguinha imaginária. Até que ponto isso era uma amiguinha imaginária? Exatamente. Mas eu lembro de situações que na minha cabeça eu fui ficando muito, muito... Meu Deus, o que está acontecendo? Foi logo depois do falecimento da minha bisavó, ou seja, depois de um processo, né, de desencarnação, enfim. E foi quando eu comecei a ter sonhos. Até então eu falava sonhos, mas hoje eu vejo que eram viagens para lugares muito específicos. E foi engraçado porque eu não sofri a partida dela. Obviamente, né? A gente sente saudade e tudo mais. Mas foi algo que hoje... Nossa, isso foi o quê? Em 2008, 2009, fazem muitos anos. Mas é algo que eu olho e falo, gente, mas eu não senti essa sabe? Parecia que foi algo natural para mim. Então, dali em diante, aí sim eu posso falar que eu senti uma densidade maior, ou uma presença maior da espiritualidade na minha vida. Mas é algo que eu sinto desde sempre. Desde sempre. E hoje em dia, de uma forma muito mais enraizada e muito mais, né? Então, esses sonhos que eu tinha, eu lembro do sonho até hoje. Assim, eu consigo lembrar da cena até hoje. E, enfim, eu sonhei até mesmo com meu bisavô, que eu não cheguei a conhecê-lo. Então, assim, como se fosse onde a minha bisavó está nesse momento, onde ela, né, minha bisavó me ajudou muito na minha criação também, né, enfim, toda a minha primeira até minha segunda infância ali, ela teve participação direta. Então, eu acho que foi a partir daí que eu realmente comecei a... Como assim? Tipo, eu já teve uma vez... E aí, sempre eram através de sonhos, primeiramente, né? E teve uma vez um sonho que me marcou muito, que eu sonhei com Jesus. E eu falava, gente... Mas não era esse Jesus da igreja católica, europeia, mas era um Jesus tão iluminado, tão bonito. E aí eu sonhei com uma pessoa que eu tinha conhecido, que eu tava vivendo ali naquele momento. E a gente teve uma viagem muito bonita juntos. E aí, gente, as coisas foram se costurando. O passado, muito passado...
tem se apresentado muito no meu presente também. E aí eu fico, gente, o que tá acontecendo? Como Mas, assim o passado se apresentando no presente? Me como eu conte. posso dizer? Um exemplo. Eu sou da Umbanda, né? Eu sou médium em desenvolvimento. E em um desses meus sonhos, eu estava... parecia um cabaré. Mas não era um cabaré, parecia esses bares de jazz, França, aquelas coisas, aquela luz mais baixa, muitas Bem mesas, gafieira, assim. assim, né? Mas é uma coisa mais chique, sabe assim? E aí eu lembro de ver aqueles microfones, sabe o microfone da década de 60, aquele Sim. quadradinho, assim, sabe? Aham. E eu lembro de ver um conhecido meu, do meu lado, tocando saxofone. Aí eu olhava assim, e aí, beleza, eu falei, nossa, tá, ok, mais um sonho aleatório na minha cabeça, né? E aí eu lembro que aquele lugar, eu fui andando por aquele lugar e eu me familiarizei muito com ele, por exemplo. E aí, eu tava em cima desse palco, tinha um holofote no meu rosto, assim, enfim. E aí, esse sonho ficou muito, muito, muito marcado pra mim. Até comentei com esse conhecido, ele falou, nossa, que engraçado, né? Beleza. Anos e anos se passaram, e uma das minhas primeiras incorporações com a minha pomba gira, ela me levou para um lugar. Que lugar era esse? Esse palco com esse microfone, ela me levou para esse eu falo cabaré, mas assim, parecia mais uma casa de shows mesmo, assim, não tinha essa vibe cabaré. Mas era uma coisa que ela falava, olha, ela falava o ano que a gente estava, ela me levava para além daquele lugar, ela me mostrou aquele salão, depois ela. Então, assim, quando. E aí eu fiquei, não, pera, sabe assim, sempre essa coisa de, não, eu tô ficando meio doida, pera, eu tô ficando meio doida. Mas não, era o mesmo lugar e muitas vezes que ela se faz presente ali, que né, a gente acaba se aproximando e tudo mais, é muito comum ela me levar para esse lugar ou pelas redondezas, como se ela quisesse que eu conhecesse, né, de onde ela veio e tudo mais. Então, é esse exemplo do passado, né, desse passado se Entendi. fazer muito presente. Então, é muito doido isso, né? A gente, enfim, eu hoje faz muito sentido para mim. Mas é isso. E aí eu comecei a perceber que esses sonhos talvez não eram tão sonhos assim, né? Enfim, tive Exato. vários outros, mas hoje a gente entende que talvez não foi tão sonho assim. Só um sonhozinho. Sim, e você também falou, né, que sempre que fazia as viagens astrais nesse período inicial, você tem recordações. Você gostaria de compartilhar um momento marcante dessas viagens astrais? Nossa, eu tive algumas. Eu tive um fato muito curioso desse sonho que eu falei com a minha bisavó. Foi um sonho, assim, que parece que ele durou dias, mas foram a noite inteira, assim. E uma coisa importante, eu comecei a perceber que depois desses sonhos, não aquele sonho aleatório que a gente tem, sonhos sem pé nem cabeça. Depois desses sonhos, eu acordava com taquicardia, suando muito, aquela coisa tipo, eu nem sei onde eu tô, deixa eu respirar, até com falta de ar, assim. E acontece isso até hoje. É normal, mas hoje eu estou acostumada. E tá tudo bem, eu não passo mal nem nada, mas eu sei que é o meu corpo, sabe, sentindo o choque da volta, assim, é meio doido. Mas enfim, teve um episódio que aconteceu, que foi muito marcante, desse sonho com a minha bisavó. Eu sonhei que eu tava num vilarejo muito bonito. O sol tava se pondo. E sabe, a gente que, ainda mais a gente que é brasileiro, a gente sabe muito disso. Sabe aquele clima de final de domingo, a criançada brincando na rua, e aquele Ai, sol sim. assim, ó, me arrepia só de lembrar. E eu lembro que eu tava num vilarejo onde tinham muitas casas azuis, lindas, assim. E sabe aquela casa, é uma casa do lado da outra que não tem portão, não tem nada, aquela Tipo coisa. aquelas do Nordeste, assim, né? Ou até mesmo dos Estados Unidos, que a galera não tem portão nem nada, né? É aquele Também. gramado e tem a varanda e tudo mais. E aí eu lembro que eu sonhei com meu bisavô. E ele segurava duas crianças pretas no colo, assim. Duas crianças. Elas eram carequinhas, pretas retintas, assim, e elas tinham uns olhos que pareciam diamantes, assim. Ele me olhava, ele fazia assim, tipo, me mostrando, e elas me olhavam. E ali ficamos. E aí eu lembro que eu acordei desse sonho e tudo mais, contei pra minha avó. E eu não cheguei a conhecer meu bisavô. E minha avó olhou e falou assim: não é por nada, mas ele era racista. E eu fiquei tipo, Nossa. quê? E aí, como assim? Aí ela começava a contar, tipo, olha, ele não, obviamente, né? Ele tinha as piadas, e obviamente da época, né? Era o que ele acreditava pelo certo, um homem Sim. branco, enfim, toda aquela história que a gente já sabe. E zero concordo, mas na época para eles era tudo, né? Tudo de boa. Se passava um pano, né? Exatamente. E aí foi engraçado porque uma dessas crianças, eu me lembro como se fosse a minha amiga imaginária, chamada Laura. E minha mãe falava que eu falava muito dessa Laura, até porque eu era filha única também, então eu era uma criança sozinha. E eu lembro desse sonho, e eu lembro de uma dessas crianças ser a Laura. E ela estava no colo do meu bisavô. E Nossa. nisso, essa Laura, ela tinha uns olhos, é exatamente como estava no sonho, mas os olhos pareciam pedras, assim. Então, os olhos me marcam muito até hoje. E aí eu fiquei, sabe, eu fiquei, meu Deus, como isso é possível, sabe? Como assim? Né? A gente fica, ainda mais porque foi o primeiro sonho muito marcante que eu tive. Então, foram coisas que foram se costurando. Depois que minha avó contou isso também, que ele era racista e tudo mais. Eu falei, caramba, nossa, que sonho
muito significativo, né? Muito, Bastante. muito. E aí eu falei, bom, é isso. Então acho que essa foi uma das experiências mais, assim, que eu tive, que eu fiquei, caramba, que loucura isso, né? Que loucura mesmo, assim. Nossa, provavelmente, né? Seu bisavô transcendeu, né, a questão do racismo e tudo mais para estar com as duas crianças no colo, né? Com certeza. Provavelmente foi isso que ele quis mostrar nessa projeção. Exatamente. E é engraçado porque minha mãe fala, uma coisa que eu lembrei. Eu chamava essa minha amiguinha imaginária de Laura, e depois eu descobri que minha tataravó se chama Laura. Então, Nossa senhora, mulher. a avó Oh, da meu minha avó Deus. a avó da minha avó se chama Laura. E aí eu falei, gente, da onde, Deus, da onde? Pois é. Que mediunidade incrível, mulher, adorando. É pra você ver, e aí as coisas vão se costurando, e aí não tem, pra gente ver como tá tudo muito interligado, né? Então, assim, parece que a espiritualidade vai te mandando fragmentos de coisas que não necessariamente vão fazer sentido naquele momento, mas lá na frente você vai entender o porquê. E às vezes também a gente não vai entender, e tá tudo bem. Às vezes não é o momento de entender, ou às vezes não tem que entender, as coisas só acontecem, né? Mas nós, obviamente, temos essa coisa de, mas por quê? Mas como? Mas quando? Mas, né? Então, O controle. exato. E aí depois da gente passar por certas experiências, a gente vê que por muitas vezes ou não tem que ser entendido, e só vivido e sentido, né? Mas é isso, hoje faz muito sentido para mim, assim, depois de muitos trabalhos, até mesmo que a gente já fez, faz muito sentido, às vezes até um nome, às vezes é um sonho, às vezes são palavras, às vezes são informações. Então é isso, hoje faz muito sentido. Muito bacana. E, conectando muito com o que você está me trazendo aqui, Uhum. você sempre está me falando muito de experiências que você tem com processos meditativos também, né? Porque é uma coisa que você começou a desenvolver foi esse ano, de acordo com o que você compartilhou comigo. Teve alguma experiência que você teve assim, falou, nossa, aconteceu essa meditação? Nossa, Cami, já inclusive foi com a senhorita, foi no meu primeiro Abra-te com você. Olha só, né? Foi, pois é. E foi engraçado porque eu sempre, até estava comentando com a minha mãe, eu falava pro universo assim, eu ainda não sabia muito manipular essa energia de universalista, digamos, né? Eu ainda não entendia muito, mas eu acreditava num universo, numa força infinita. E aí eu falei assim, poxa, universo, me apresenta alguém legal, me apresenta alguém, independente de onde for, me apresenta alguém pra eu, sei lá, abrir meu despertar. Menina, não deu 2 dias, tava eu no TikTok aqui, viu, gente? TikTok é uma ótima, uma ótima. Eu tava aqui e tudo mais, do nada você apareceu, mas sabe quando você falou assim, ih, gostei. Não deu outra, te chamei, fizemos, e minha vida fez assim, ó. Ai, meu Deus, que delícia. Então, obrigada, universo, obrigada, TikTok, obrigada a você. Obrigada, universo. Olha só a conexão que eu fiz, meu Deus do céu. Maravilhosa. Que delícia. Mas, respondendo o que você perguntou, eu lembro que no meu primeiro Abra-te, eu tive... Primeiro que eu fiquei com medo, confesso, porque era o medo do desconhecido, era uma energia que eu não conhecia, também ainda até então era uma pessoa que eu não conhecia, mas que eu já confiava, mas eu não entendia como é esse processo, e eu lembro que você falou assim, olha, como que fala? Os mentores entraram em contato e pediram esse mantra para você fazer. E é um mantra que tem uma voz bem grave, é uma coisa muito... É o Kodoshi? Foi o Kodoshi que eu te mandei dessa eu acho que era esse. Que era tipo, quase meia hora de mantra Isso. e tudo mais, enfim. Aí fiz, e até eu me desligar, de fato, demorou, porque eu fiquei com medo. Meu medo era, sei lá, alguém aparecer na minha frente, era... Eu não sei o que aconteceu. E aí eu fiz, falei, cara, do nada vai aparecer, sei lá. E aí eu lembro que quando eu relaxei, eu senti muito forte o meu corpo formigar e relaxar, eu não sentia mais o meu corpo. E aí eu já não abria mais o olho. E lembro muito de ver, parecia um holofote, mas parecia um sol, uma luz muito forte. E aí essa imagem na minha cabeça é muito nítida, de um ser com uma cabeça grande, e aí dedos compridos, e ele fazia assim, tipo, me dava a mão, sabe? E eu lembro desse momento, meu corpo parecia que estava levitando da cama, assim, era uma coisa muito engraçada. E aí, logo em seguida, foram me apresentados outros ambientes, como alguns orixás se apresentaram para mim, no meio de tudo aquilo. Depois eu fui levada para um lugar que parecia um pântano com lodos e tudo mais. E aí, você mesmo explicou que pode ter sido o meu Exu que levou a gente até lá, porque ele trabalha na linha do lodo. E para fechar os trabalhos, muitas vezes ele colocou ali para, né, vai embora. Coisa linda, né? Foi incrível. Então, assim, essas coisas foram muito lindas, assim. Eu lembro dessas imagens dos orixás, por exemplo, e era lindo porque era a imagem do universo atrás deles, e eles, assim, levitando em forma... Nossa, era lindo, assim. Eu me arrepio só de lembrar. Então, essas experiências de meditação foram incríveis, assim. Fora que toda vez que eu realmente me concentro e entro, eu tenho essa sensação de levitar, assim. É literalmente física a sensação de estar levitando e de ter essa sensação de estar sendo tomada por uma energia muito boa. E algo que, por muitas vezes, você sabe, eu adoro trabalhar com cristais, com óleos essenciais, então me ajuda muito.
E criar uma rotina de meditação me ajuda muito a acessar esse lugar de relaxamento muito mais rápido e fácil, né? Tem dias que não vai ser fácil, né? Tem dias que você tá com a cabeça a mil e tudo bem. Faz parte, dualidade, gente. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que você tendo essa prática, você vai conseguir. E aí, muitas vezes, você vai conseguindo essa abertura com o espiritual, ou até mesmo com o seu campo energético, para você ir sentindo o que tem que sentir no momento, ou, enfim. Então, acho que o que mais me marcou foi esse primeiro Abra-te que eu fiz com você. E que, gente, não é fazendo propaganda, mas já fazendo muita propaganda. Eu sempre falei para você que existe uma Letícia antes do Abra-te, uma Letícia depois do Abra-te, que realmente as coisas foi revolucionário, assim, foi incrível, incrível. Ai, que delícia, gente. Ai, o meu coração, eu fico agora toda... Mas é verdade, gente. Essa mulher é incrível, trabalhando. Nossa Senhora, de outro mundo. Mas para o trabalho incrível acontecer, precisa ter pessoas que se entreguem ao trabalho, né? Tá? Então, tem que ser incrível do outro lado. A entrega é importante. Inclusive, você trazendo as suas experiências de meditação, que eu acho incrível, né? Você tem, assim, uma facilidade muito grande para estar tendo essas percepções espirituais. Eu lembro, inclusive, que quando a gente fez o seu Abra-te, muito do que aconteceu na sessão, você conseguiu visualizar durante aquele período, né? De estar ouvindo ali a frequência, no estado meditativo. Então, você tem muito essa facilidade de percepção, mas para as pessoas que querem desenvolver uma rotina de meditação, não sabem por onde começar, elas têm dificuldade de fazer meditação, você conseguiria trazer alguma orientação para elas? Eu acho que logo de primeira é importante. Às vezes a gente nem precisa buscar no externo. Às vezes o que a gente precisa tá com a gente, sabe? Eu lembro que no comecinho eu colocava muito uma frase na minha cabeça que era assim: o meu corpo ele é muito sábio. O meu corpo ele é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Ele sabe. A gente tá conectado, né? A gente fala, porque, né? Somos uma mente, somos um ser pensante e somos um corpo. Então, logo de início eu falava: tudo que eu preciso tá comigo. De primeira. Depois a gente pode buscar externo. Então, eu lembro que, às vezes, até hoje mesmo, hoje em dia, se eu não consigo meditar, ou se talvez eu não tenha uma plataforma de meditação, se eu não tenho algum tipo de profissional que me instrua, ou que até mesmo, talvez, no YouTube da vida você não se encaixa muito, ou que não tem muito saco, essa é real, não tem muito raio de saco, respira. Às vezes é você parar, 10 minutinhos, até menos. Respira. Trabalha sua respiração. Eu vou respirar agora em 5, vou segurar uns 3 segundinhos. Eu acho que essa respiração ajuda muito a gente a entrar num estado mais relaxante, ajuda muito a gente se conscientizar do espaço, do tempo, do corpo. Às vezes, numa respiração, você fala, preciso beber água. Sabe umas coisas assim? Então, essa coisa que por muitas vezes o externo... De ouvir, né? Com certeza. Então, eu acho que a meditação, antes de qualquer coisa, não é você ficar meia hora fazendo um mantra. Não é isso. Às vezes é uma respiração. Às vezes vou tomar água e vou prestar atenção nessa água que eu tô... Sabe assim, coisinhas simples. Atenção plena, né? Exato. Que aí você consegue ir acessando esse lugar de mais concentração, em um lugar mais consciente do que você tá fazendo, de um lugar, sabe, onde você realmente tem a noção e tá, ok, por que eu tô ansiosa? Por que eu tô pensando nisso? Então, às vezes, a respiração, ela te coloca nesse lugar, e óbvio, fisicamente vai oxigenando vários outros lugares que, às vezes, na correria a gente não presta atenção, né? Então, eu acho que a respiração é um ótimo início, um ótimo. Às vezes, se você acordar, em vez de você acordar, já pegar o celular, já ficar na pira, acorda. Acorda um pouquinho mais cedo. E aí que tá, são pequenos sacrifícios que a gente faz, que com o tempo, uma rotina, nossa, são essenciais, assim, e a gente percebe que o nosso corpo precisa disso. E às vezes assim, toma uma aguinha ali em jejum só para dar uma acordada no corpo, dá uma respirada, uma alongada, às vezes uma alongada com uma boa respiração, acabou. Já é um ótimo início. Então, e eu entendo muitas vezes as pessoas, ainda mais o pessoal dessa geração mais, muito tudo para ontem, não tem saco. E tudo bem, porque no começo eu também não tinha. Não tinha. Falava, ai, caramba, 20 minutos. Ai, mas não, né? Quando você vai começando, começa com uma meditação de menos de 10 minutos, você vai ver que acabou assim, quando você vai falar, nossa, já era. Então, acho que é isso. Eu procuraria primeiro no interno, nessa coisa da respiração, para depois você, hoje eu quero meditar para tal coisa, hoje eu quero, né, enfim, alinhar algum chakra em específico ou fazer alguma energização. Então, acho que já esse seria um bom passo no início. Gente, eu fico olhando assim, a pessoa já é uma terapeuta, ela tem um direcionamento incrível, uma instrução maravilhosa, eu fico fascinada. Fico fascinada, gente. Aí, mais um mito que eu quero ver com você é da questão de quem medita tem que estar com a mente sempre em silêncio. Você está sempre com a mente assim, em silêncio, com a mente zeradinha, para falar assim, só quando eu estiver zerada é que eu vou estar meditando. Nunca. A grande maioria das vezes eu não tô com a mente desligada, não tô. E aí que tá, eu acho que o lance é você não tentar desligar sua mente porque é impossível. É impossível você se desligar. Então, talvez seja você estar consciente e liberar os pensamentos. Tipo, às vezes vai vir uns pensamentos, tipo, preciso lavar roupa. Nossa, tem a louça pra lavar. Tem um relatório que preciso mandar.
esses pensamentos eles vão vir, porque a nossa mente manda informação pra gente a todo momento. E aí vai muito da gente praticar alguns exercícios ou ferramentas para trazer atenção pro aqui e pro agora. Então, a respiração ajuda, mas às vezes, tipo assim, ok, qual que é a temperatura que tá minha mão? Tá. Meu coração, qual que é o ritmo que ele tá batendo? Sabe, tipo, qual que é, não sei, como é que tá o meu cabelo? Sabe? E que Temperatura sentido? do ambiente. Exato. Então, isso pode ajudar, mas realmente vão ter dias que a cabeça não vai parar. E eu acho que são nesses dias que é muito importante a gente prestar atenção em meditação, em exercício físico, em várias outras coisas, né? Mas não, a cabeça não vai parar. E não tem que parar, ela tem que estar consciente, a gente está vivo, somos seres humanos, seres vivos. Então, ela vai estar com isso. E aí vai como você trabalha e como você, como é que eu posso dizer? Não é nem domina a palavra, mas como você negocia. Direciona. Direciona, exatamente. Como você para onde a sua atenção vai. Porque os pensamentos aleatórios vão estar lá, sempre. Mas como você pode pegar isso e transformar para o aqui e para o agora, né? Tem vários artifícios. Nossa, essa informação que você trouxe ela é muito importante, porque no conteúdo que eu estou disponibilizando no curso aqui do YouTube Arquitetos da Prosperidade, né, a gente está focando muito nessa construção de mentalidade. Um dos exercícios que vai ter numa das aulas é justamente sobre como a gente conseguir direcionar os nossos pensamentos, entendendo sobre algumas leis universais, como, por exemplo, a lei do mentalismo, né, que o nosso mundo ele é mental, então fazer a prática de meditação não vai te ajudar só a liberar a ansiedade, mas também na cocriação de uma nova realidade. Então, gente, pega essa informação de ouro que a Letícia acabou de ensinar para vocês, anota e pratica, porque vocês vão usar principalmente se estiver fazendo o curso. É maravilhoso. Ajuda muito. E às vezes a gente tem que começar por um lugar, né? E às vezes, talvez não seja a melhor ideia você já começar, tipo, nossa, eu vou meditar em 1 hora e meia. Não, tipo, começa com simples e aí você vai indo. E simples, poxa, respirar é essencial, né? Então não é tão simples assim. Então, ainda mais pessoas, acredito que da nossa geração, que são muito ansiosas muitas vezes, né? Enfim, essa galera pós-pandemia também, todo mundo ficou meio. Nossa, Então, é importante a gente esquece de respirar, gente. Se a gente esquece de beber água, imagina de respirar mesmo. Parar aí, vou respirar. É isso. Exatamente, exatamente. Até já trazendo muito gancho com essa questão de meditação que você já falou, que é muito um processo também de autoconhecimento. Você acredita que o autoconhecimento é essencial para a sua espiritualidade? E pode nos contar como que ela impacta o seu desenvolvimento mediúnico e como isso se reflete na sua vida cotidiana? O autoconhecimento, para mim, ele anda lado a lado, a não ser, tipo, isso se não for um do ladinho, um grudadinho com o outro, assim. Eu acho que uma coisa vai levando muito a outra. E eu lembro muito que antes de eu de fato encarar e me aprofundar no meu autoconhecimento, a espiritualidade era algo muito distante, sabe? Parecia que era muito intocável, parecia que não era nem para mim, sabe? Era uma coisa muito tipo, eu não mereço, eu não mereço. E aí, quando você vai conhecendo, você vai abrindo caixinhas e caixinhas, e às vezes as caixinhas nem são suas, são caixinhas de outras pessoas, da família, de outros ciclos e tudo mais. Quando você vai abrindo e organizando, jogando fora o que não, né, o que não precisa mais, tudo mais, você vai vendo que a espiritualidade, você é merecedora de toda essa egrégora maravilhosa de espiritualidade e que uma coisa anda com a outra, sabe? Então eu vejo muito hoje em dia a espiritualidade me apresentou muita coisa da criança interior, algo que a psicologia deve falar muito sobre, acredito. Sim, Carl Jung. Exato. Mas a espiritualidade para mim, eu tentei pegar um pouco das duas coisas e para mim faz total sentido. E hoje em dia tem momentos que eu consigo distinguir quando é a Letícia criança falando e quando é a Letícia adulta. Teve uma curiosidade muito. Nossa, esses dias me pegou muito. Eu faço show de musical e tudo mais, eu viajo. E teve um dia que eu tava muito desmotivada. Eu tava muito. De verdade, eu tava assim, gente, eu não quero mais estar aqui. Não é nem na empresa, eu não quero mais estar na profissão, sabe? Eu tava muito de saco cheio assim mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei no teatro, eu tava me arrumando assim, e aí eu fui pra coxinha, fiquei olhando o palco. Só me veio essa vontade. E parecia que eu conseguia ouvir, ou que eu conseguia sentir fisicamente uma coisinha assim, aqui é legal, aqui é divertido, a gente gosta de estar aqui, olha como é legal, olha como você gosta de estar aqui, olha como você nasceu para estar aqui, olha quantas crianças você vai alegrar na tarde de... Sabe assim, esses pensamentos começaram a vir e eu falei, ué, isso aqui não... Porque eu comecei teatro com 6 anos de idade, eu era muito criancinha. Nossa. Então, assim, isso me marcou muito, e não foi nada tipo, intuição, não, foi algo tipo assim, gente, mas da onde tá vindo essa vontade de querer estar aqui de novo? Da onde tá vindo? E aí me veio o insight e eu falei, caramba, é a Letícia pequena. Então, assim, esse A Leticiazinha. Esse autoconhecimento junto com essa espiritualidade me apresentou mais uma ferramenta que é essa coisa da gente trabalhar melhor com a nossa criança interior. E que por muitas vezes a gente repete ciclos e vícios, né, de atitudes, pensamentos, que vêm da nossa infância. Então, mais uma coisa, e aí eu percebi que me curar e sempre restaurar esse meu contato com a minha criança interior é muito importante. E me ajuda muito no meu dia a dia. Me ajuda muito hoje em dia, por exemplo,
Aí eu entendo, eu falei, gente, mas da onde eu gosto dessa coisa espalhafatosa, maquiagem colorida e tudo? Meu, eu fui pegar umas fotos minhas de criança, câmera, depois eu te mostro. Eu parecia uma árvore de Natal indo pra escola. Porque eu colocava cabelo colorido, anel em todas as coisas. Muito Que delícia. precisava em colégio de freira. As freiras queriam, eu Meu tava Deus. maluca. Mas eu ia. Aí eu lembro que eu emprestava um anel pra cada amiga, depois elas me devolviam. Então, assim, eu sempre fui essa criança que eu gostava muito. Eu não me expressava verbalmente, mas eu me expressava muito Na artisticamente arte. É. e visualmente falando, que também era uma arte. Então, assim, hoje eu falo, cara, não tem. Às vezes que eu tentei fugir desse lugar de realmente me encarar e ver que eu gosto disso que eu sou, assim, não, aí chegava uma hora que não dava liga mais. Sabe? Às vezes você, eu vou fazer uma maquiagem mais basiquinha, ou eu vou colocar uma roupinha mais escondidinha, ou mais assim, ou talvez eu não vou falar o que eu tô pensando, ou talvez eu não. E aí, quando você vai falar, cara, mas isso não tá mais fazendo sentido. Mas por quê? Porque não é da sua essência, não é seu, não tá na sua Não naturalidade. vibra. Não vibra. Então, assim, são várias coisinhas que a gente vai pegando de autoconhecimento. Claro, isso são coisinhas mais práticas do dia a dia, mas tem coisas muito mais profundas que a gente tem que lidar e que a gente tem que trabalhar. E por muitas vezes o espiritual, ele ajuda muito a gente a entender, até com mais carinho, com mais cuidado, com mais zelo, que por muitas vezes as pessoas, ou até mesmo você, toma atitudes que você acreditava que era o certo. Você pensava aquilo porque você foi ensinada, assim. Então, assim, a gente começa a se olhar, a espiritualidade mostra muito, pra gente começar a se olhar com menos culpa. E que eu acho que isso pesa muito, né? E além energeticamente pesa muito, psicologicamente também é muito cansativo você sentir culpa, por exemplo. Então, por muitas vezes a espiritualidade ela mostra que é um caminho difícil, que vai ser um caminho que você vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter muita sabedoria, vai ter que ter muita fé, muitas vezes. E não fé só no espiritual, mas fé em você mesma, fé na sua melhora, fé em conquistar algo melhor, né? Mas acho que a espiritualidade ela me trouxe esse lugar menos duro, me trouxe um lugar firme, um lugar de, olha, você vai ter que ser forte, a gente vai ter que abrir essa caixinha para você encarar isso de frente. Mas você não tá sozinha, você é uma mulher poderosa, você tem ali as suas ferramentas, você tem sua fé, você tem saúde, você tem amor. Então, assim, a espiritualidade vai colocando você no lugar consciente e no lugar próspero, em todos os sentidos da palavra. Entende? E não que ela vai romantizar o que você tem que conhecer, e não que ela vai romantizar a vida. Não é exatamente isso. Ela vai mostrar, mas ela também vai mostrar outras óticas e outras maneiras de você lidar com tudo isso. Que sim, vai machucar, vai doer, mas que não é eterno isso. E que por muitas vezes a gente acha que essa dor vai ser incurável. Pode ser que a ferida ainda esteja lá, mas a gente vai saber lidar e olhar melhor naquela ferida, sabe? Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu, que sempre fui uma pessoa que sempre me cobrei muito, a espiritualidade me trouxe muito essa coisa de tudo bem, mas olha, você não merece se olhar assim, você não merece se olhar com esse auto-julgamento, você não merece, sabe? E, enfim, e aí por muitas vezes a gente acaba vendo. Eu sempre tive uma coisa. Minha mãe fala que eu falava desde adolescentezinha, assim, eu falava, não, eu quero quebrar os ciclos da minha família, eu não quero ser igual a minha bisavó. E eu nem sabia, Cami, eu nem sabia de onde eu tava falando isso. Eu só falava, eu sempre tive isso. Não, eu quero ser independente, eu não dependo de homem pra nada, eu quero quebrar esse ciclo, eu quero ter a minha família do meu jeito, sabe assim? E de fato eu quero. Mas hoje em dia, eu quero quebrar esse ciclo, mas hoje em dia a gente vê que por muitas vezes é o natural das coisas. Então basta a gente se aliar ao autoconhecimento e à espiritualidade para a gente quebrar essas barreiras. Que aí não vira só minha, vira da minha mãe, que era da minha avó, que era da minha bisa, que era da minha tataravó, e por aí vai, e por aí vai. Então, eu acho que, olha isso, só de tanto que eu falei, olha quanta de coisa que o autoconhecimento traz pra gente, né? E, enfim, e fora que assim, a gente sempre vai ter coisas para se conhecer. Sempre, 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 graças a Deus. Porque, né, enfim, é muito importante. E eu acho que a partir do momento que você se conhece melhor, você conhece seus limites, você conhece o que faz bem para você ou não, lugares que você quer frequentar ou não, pessoas que você quer ter por perto, né? Às vezes até mesmo uma religião, isso aqui faz sentido para mim, não faz mais. E tudo bem, né? Então, eu acho que esse autoconhecimento é realmente você pegar um espelho e colocar ali para dentro, e você enxergar tudo que tá ali dentro na sua forma mais genuína, mais verdadeira. Nem sempre vai ser a mais bonita, mas a gente pode ir curando isso, passando ali muito amor, muito carinho, para que isso floresça de uma forma mais bonita, mais, enfim, vibrante. Nossa, você trouxe pontos muito importantes para essa jornada de desenvolvimento espiritual, que é o seguinte: uma pessoa que ela não tem autoconfiança, ela não consegue se conectar com sua espiritualidade, não porque ela não tem fé na espiritualidade, porque ela não confia nela mesma. Então, o processo do autoconhecimento, ele consegue trazer para nós esse maior nível de conexão espiritual, porque a gente vai aprendendo mais sobre nós, né? Os nossos limites, as nossas sombras, a gente vai reprogramando muita coisa.
E aí a gente começa a se confiar mais. Porque o que a gente precisa fazer para confiar em alguém? Ver as atitudes e o comportamento daquela pessoa ao longo do tempo. Então, se você é uma pessoa que mostra para você mesma que você quer cuidar de você, que você quer melhorar, você olha assim, beleza, tô vendo minhas sombras aqui, putz, tem um monte de coisa que eu faço e que eu sou e que eu não gosto e eu vou transformar isso. E aí você vai começando a ter mais carinho, mais compaixão pelo seu processo e começa a se permitir, como que eu posso falar? Se permitir confiar naquilo que chega para você, que pode vir por diversos canais, né? Tem gente que vem por telepatia, tem gente que vem por sonho, tem gente que vem pela clareaudiência, tem gente que me enxerga. E às vezes fala, não tô vendo nada, não quero ver, lá. Entende? Exato. Entende tudo. Então, essa jornada de autoconhecimento leva muito para isso. E como que eu posso falar assim? Ele é uma forma de você fazer uma reprogramação bem profunda na sua alma, que toda vez que você é uma pessoa que se autocritica muito, que se cobra muito, que você está ali se depreciando, toda vez que você vê que você está com esse comportamento muito rígido em você, é uma coisa que eu faço, porque pensa, virginiana, eu era extremamente perfeccionista, foram 3 anos de terapia só para liberar perfeccionismo. Só para lidar com o signo de virgem, gente, meu Deus do céu. Por aí. Então, uma das frases mais importantes que eu sempre coloco na minha mente, toda vez que eu vejo que eu estou entrando na tendência de. A gente até chama isso de comportamento autoabusivo, a gente está se abusando, a gente está se criticando, a gente está se torturando de certa forma, é falar assim: exalto Deus em mim. Ah, tá lá um pensamento, nossa, como você é burra, exalto Deus em mim. Você troca, você vai, opa, mas nada tem que ser rápido assim. Ah, viu? Pum! A gente começa a reprogramar e você começa a ver que ao longo do seu processo você vai ficando mais flexível com você mesmo, mais compaixão. Então, essa aí é um macetezinho que, ó, vai Nossa, ajudar é lindo, bastante. eu amei, eu vou começar a usar, porque e é isso, né, Cami? A gente também praticar é um hábito, é assim como a academia, Exato. por exemplo. A espiritualidade, ela é uma academia no sentido de são hábitos. A meditação é um hábito. Essas autoafirmações positivas são hábito. O Ho Oponopono é um hábito. Rezar um terço é um hábito. Então, a gente não está naturalizado isso desde quando a gente nasceu. Não é exatamente isso. Mas é você ir fazendo com o tempo. E por muitas vezes, no começo, você nem acredita em você mesmo. Ah, isso aqui não vai dar certo. Ah, isso aqui não... Né? Mas coisas muito práticas que eu penso, assim, de uma forma bem, né? Poxa, se eu tenho uma egrégora incrível, mentores maravilhosos, sábios, imensos de divinos, assim, que acreditam e que confiam em mim, será que não vale a pena eu começar a olhar para mim também da maneira que eles olham? E tudo bem, ó, às vezes eu posso querer olhar da maneira que minha mãe me olha, com amor, com muito carinho, com muito amor. Sabe, você pegar essas pessoas que você admira, essas energias, esses seres, e também se dar essa chance, que às vezes é a chance que vai mudar a sua vida mesmo, assim. E que não vai mudar do dia para noite, mas que com o tempo você vai começando a enraizar esses pensamentos positivos e de mais amor, de mais acolhimento, que você vê que, cara, quando passou o tempo, você fala, caramba, nem me reconheço mais com os pensamentos antigos que eu tinha. Então, poxa, se você tem seres tão incríveis que cuidam de você e que confiam no seu caminho, nas suas atitudes, palavras, ações, enfim, por que você também não se dá essa chance? Isso é muito importante para tudo na vida, né? Tanto para espiritualidade quanto na vida. Nossa, perfeita colocação. Nossa, realmente, né? A gente às vezes fica falando muito nesse sentido de ter um excesso de crítica, daí a gente se enxerga da pior forma, as pessoas que estão perto da gente nos enxergam, e às vezes a gente fala da onde que essa pessoa está tirando isso. Então, realmente, né, a gente faz essa mudança de perspectiva. Vamos olhar por fora, o que essas pessoas estão enxergando em mim? Não, peraí, calma aí. Deixa eu trocar aqui a posição da cena, deixa eu ver. Muito bom, é um excelente exercício. Excelente exercício. Muito importante. Na sua jornada espiritual, você buscou conhecimentos em diferentes vertentes além da Umbanda, né? O que te levou a essa busca universalista e como isso ampliou sua perspectiva sobre espiritualidade? Sabe o que é engraçado, Cami? Eu, desde muito criança, sempre me vi muito curiosa. Muito curiosa. Eu e minha mãe, a gente adora curiar umas coisinhas, ver coisas diferentes. Né? E aí, eu sou batizada na Igreja Católica, ainda não sou batizada na Umbanda, mas a minha mãe é médium desde os 18 anos, 18, 19 anos. Nossa. Minha avó também é médium, todas nós trabalhamos no mesmo terreiro. E eu, literalmente, na barriga da minha mãe, estava lá no terreiro normal, cresci, então isso para mim sempre foi muito normal mesmo. E aí, com o tempo, eu percebi que outras coisas me chamavam muita atenção. Então, por exemplo, a bruxaria natural é algo que me chama muita atenção, porque junto vem essa coisa do sagrado feminino, que junto vem toda uma coisa que eu acredito muito, essa coisa do poder feminino. Eu gosto muito do xamanismo, por exemplo, acho que também tem cerimônias, enfim, e crenças incríveis, também gosto muito. Agora também, meu xodó é ufologia, gosto muito de estudar, gosto muito de muitas outras coisas, assim, não só a Umbanda, Candomblé também tem coisas maravilhosas que eu amo. Teve uma fase da minha vida que eu adorava o hinduísmo, adorava estudar sobre deuses hindus e tudo. Meu, amava, sempre gostei muito.
deuses gregos, amo estudar sobre mitologia muito bom. grega. Ai, eu adoro. Egito. Nossa, mitologia. Ai, eu amo. E aí aconteceu que eu comecei a perceber que a Umbanda é a minha raiz, é onde eu me sinto em casa, é onde eu falo a minha religião. Ah, ok, uma religião, tá, Umbanda, beleza. Só que eu comecei a perceber, até mesmo pelas entidades que foram apresentadas para mim ao longo do tempo, que era importante eu buscar conhecimento fora. Então, o tarô, hoje em dia, eu não atendo mais, mas até um tempo atrás eu atendia pessoas com tarô. E esse tarô, ele tinha preceitos xamânicos. Então, assim, uma coisa foi juntando com a outra já. E aí, outras entidades da Umbanda foram se apresentando que também trabalham com tarô. Tem essa linhagem mais da bruxaria e tudo mais. E depois eu fui entender que tá tudo bem, tudo certo, é o jeito delas trabalharem. Então, eu comecei a pegar essas referências e ferramentas em outros lugares para usar no meu desenvolvimento mediúnico. E quando eu vi, eu falei, caramba, faz total sentido. Tudo está interligado. Tudo, absolutamente tudo. O universo não dá um ponto sem nó. Tudo. Às vezes tem um nome diferente, às vezes tem uma iniciação diferente, às vezes tem um jeito de fazer diferente, mas a finalidade é para tudo. E aí teve um dia que a minha chavinha virou, que foi um dia que um preto velho virou para mim e falou assim, filha, quando a gente estava no final do dia, todo mundo tentando descansar depois de um dia árduo, né? Enfim, na colheita de café, enfim, as feiticeiras vinham trazer ervas pra gente em alguns cristais que elas queriam mostrar pra gente. E a gente fazia essa troca. A gente mostrava as nossas macumbas e elas mostravam as feitiçarias. Então, assim, ouvir isso de uma entidade tão rica em tantas histórias e tantos aprendizados, foi aí que eu falei, é isso, tá tudo interligado. E aí eu comecei a me permitir um pouco mais a desenvolver, óbvio, sempre seguindo os mais velhos, sempre seguindo o que tinha que ser seguido, mas eu comecei a me sentir mais confortável tendo outras referências de outros lugares. Então, hoje eu consigo falar sobre alinhamento de chakras e Umbanda, o que faz total sentido. Só que, às vezes, as pessoas mais antigas, e tá tudo bem, as pessoas mais antigas ainda não têm esse acesso, esse link a essas coisas. Estão presas na tradição, né? Exato, porque tem muitos dogmas, tem muitas coisinhas que têm que ser seguidas, e para mim não é um problema seguir regras, nunca foi uma questão. Mas eu comecei a perceber que a questão para mim é que eu precisava, era uma coisa meio que uma necessidade de eu ir em outros lugares, dar uma volta maior em outros lugares, para eu começar a trabalhar de fato de uma maneira mais rica em ferramentas, em o porquê que eu estou fazendo isso, da onde vem isso, né? Então, eu percebo a cada gira de desenvolvimento mediúnico e tudo mais, o quão é rico eu ter até mesmo essa curiosidade e não me privar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito da minha liberdade. E hoje eu vejo que a minha liberdade ela tá muito mais no que eu quero ser, no que eu quero sentir, no que eu quero, né, ter ali comigo. E isso também tá dentro disso, dessa liberdade de eu falar, não, isso para mim faz sentido, tá tudo bem. Isso para mim, né? Então acho que além de cada um ter a sua experiência, é importante cada um ver também o que faz sentido. Então para mim fez sentido ir para outros lugares, pegar outras referências, outras histórias, outros, enfim. E minha cachorra tá falando, gente, desculpa. A cachorra tá latindo horror. E colocar em prática ali. Então eu acho que é isso. E por muitas vezes, não por muitas vezes, mas no começo, por exemplo, minha mãe de santo, ela é uma mãe de santo, ela tem 90 anos, 90 e poucos anos. Então, talvez na época dela que ela se iniciou, muitas coisas que algumas entidades se apresentam ali, umas entidades da galera mais atual, não faz sentido. Mas aí, com o tempo, ela foi conhecendo e foi vendo que é isso, faz sentido. Tá praticando bem, tá praticando a caridade, tá, né? Colaborando, agregando, né? Exatamente. E aí, quando eu vejo, às vezes tem pessoas que estão querendo ter essa conversa mesmo. Tá, mas como é que isso funciona? Mas por que disso? Então, é muito legal você ter essa iniciativa de você ir olhar outros lugares, sabe? Deixa eu curiar aqui para ver o que está acontecendo. Então, às vezes até minha mãe mesmo. Minha mãe fala, filha, mas e se eu fizer isso, tal? Eu, mãe, ó, vamos lá, eu te levo num sagrado feminino para a gente consagrar o sagrado feminino, vai ser lindo, vai ser importante. E a gente vê que isso é uma construção do todo, né? Ou do que a gente entende como todo. Então é isso, acho que é muito importante, é muito rico, e às vezes você pode ir para lugares ou ter experiência e falar assim, talvez não é o que. Faz tudo certo. E valeu. Exatamente isso. Então acho que é legal a gente dar essa curiada em outras coisas. Gente, eu acho muito fascinante ver uma pessoa com uma mente universalista que escolheu, né, se manter dentro de uma religião. Geralmente eu vejo muito o processo do universalista saindo do meio religioso, apesar de sempre ter uma religião que ele sente mais afinidade. Eu vou até aproveitar que você está aqui e trazer para esse momento também uma homenagem muito grande, porque tem uma musiquinha que diz assim, eu não sei se você conhece, foi na Umbanda que a minha vida começou a melhorar. Gente, essa música, ela faz total sentido na minha cabeça, na minha vida.
Hoje eu sou terapeuta movimental porque eu comecei na Umbanda, fui acolhida numa casa de Umbanda, eu comecei muito do meu desenvolvimento mediúnico também na Umbanda. O meu primeiro desenvolvimento mediúnico, na verdade, foi no centro espiritualista, mas meu primeiro trabalho espiritual foi com a mamãe Oxum, e eu não sabia nem o que era Oxum. Que lindo! Você é filha de Oxum, Então, Cami? não sou de Iemanjá, mas ela se manifestou. Tá bom, querida. Talvez seja uma mãe ancestral, né? Que a gente tem os pais ancestrais também. E, gente, assim, é muito forte essa conexão que eu tive com a Umbanda ao longo da vida. Então, mesmo sendo universalista, eu tenho muitas coisas que ainda me puxam para a Umbanda. Mas ver uma pessoa que ainda está dentro da religião, para mim, é algo bem novo. Vou te falar que é bem novo. Então, eu queria que você contasse como que é essa tua experiência, né? De estar dentro de uma religião, como que isso tem colaborado, né, para o seu desenvolvimento espiritual. E, ainda assim, tá com todo esse universalista, totalmente receptiva para esse mundo, né? Então, é engraçado porque, por muitas vezes, eu pensei em não sair da Umbanda, porque eu sempre senti que ela tá aqui dentro, sabe? Assim, algo que realmente, como eu falei, eu me sinto em casa, assim. Mas eu realmente pensei em ir para outros lugares e tudo mais. Eu já fui até em igreja da... Como é que é? Congregação cristã. Eu fui para assistir. Eu Também falei, cara, eu quero assistir. Eu quero ver qual que vai ser. E fui. Então, eu percebo. Hoje eu ainda não me considero. É engraçado, eu nunca me considerei universalista, mas eu tenho todas as características. Tem. Dá check. Dá check em tudo. Mas eu ainda sinto que eu tenho muitas coisas para desenvolver na Umbanda ainda. Eu sinto que eu ainda preciso aprofundar muitas outras coisas. Eu preciso conhecer mais coisas. Eu preciso. E outra, eu quero me batizar na Umbanda também. Então é algo que, para mim. Engraçado, ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa liberdade que eu falei, eu ainda me sinto, mesmo com todos os dogmas e regras e tudo mais, tá tudo bem. Eu consigo, acho que é importante a gente analisar também se no lugar que você tá, você se sente você mesmo, você é aceito e acolhido por ser você mesmo, nas suas atitudes, nas suas escolhas, enfim, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Então, eu ainda me sinto super assim, muito bem, sabe? Então, por muitas vezes eu me indaguei muito se eu estava fazendo certo. Eu falei, poxa, mas será que eu não deveria focar só na Umbanda e tudo mais? E aí, muitas vezes, a espiritualidade diz que não, é isso aí, é isso aí. E aí, até mesmo a minha... Eu acho que foi meu padrinho que falou que as minhas entidades, elas têm essa coisa mais... não universalista, mas uma outra visão de como trabalhar também, né? E não que seja uau, a visão. Não, mas é só uma visão para a gente ver que também existem outras possibilidades, né? E que às vezes nem eu reconheço muito, não. Mas eu percebo que isso me enriquece muito em até coisas práticas do dia a dia, em banhos, em cristais, sabe? E aí, quando você vê, você consegue até se... Como posso dizer? Ter um estoque maior de proteção, um estoque maior de conhecimento, né, de outras coisas. Então, acho que isso me ajuda muito hoje em dia a eu entender muito os porquês das coisas. Então, por exemplo, hoje em dia era uma coisa que eu nunca fazia. Nós que, né, para quem não conhece quem é da Umbanda, a gente faz um preceito, né, que são ali 2, 3 dias que você tem que ficar, tem que fazer determinadas coisas para você manter sua energia ali com você. E hoje em dia, por exemplo, antes de eu ir para gira, eu tomo meu banho, um banho de erva, e eu alinho meus chakras. Eu faço uma meditação para alinhar meus chakras. Legal. Porque eu sei que através do chakra... E eu sou uma médium empata também. Então, a gente tem o nosso plexo solar. E eu sei que, se aqui não estiver legal, aqui não estiver legal, talvez seja um pouco mais complicado de se concentrar, de uma porção de coisas. Então, por exemplo, hoje... E acredito que muita gente deve fazer isso, mas para mim não era normal. Tipo, alinhar os chakras para ir para o terreiro. Tipo, qual que é o sentido disso, né? Então... Hoje eu faço isso e eu percebo a melhora que é na minha concentração, na minha atenção, no que eu estou fazendo, na forma como eu me entrego para aquele trabalho que vai ser feito, enfim, para as outras coisas. Então, eu pego esses artifícios para me ajudar nesse desenvolvimento mesmo. Né? E a gente vai aprendendo, tem coisas que super funcionam, coisas às vezes você não vai fazer todo dia. Então, você vai sentindo ali também. Então, às vezes eu até jogava uma cartinha de tarô para ver qual era o conselho do dia, para levar a minha energia mais para a energia dessa carta. Então, aí você vai. E aí também é confiar, a lance que a gente falou em confiar, é confiar nos mentores, em todo esse pessoal que está ali para te ajudar, que está ali para te instruir da melhor forma. Nossa, muito bom. Agora, quando você fala ali da questão de fazer o alinhamento de chakras, né? Achei isso o máximo antes de ir para o terreiro. Você usa alguma técnica específica? Como que você faz para fazer esse alinhamento? Olha, eu gosto de modéstia à parte, gente, eu gosto muito de fazer as meditações da Cami. E eu faço. eu faço uma na linha dos arcturianos, que é uma bem assim, ela é basicona para tudo, ela é meio que para tudo, mas não que especificamente eu tento visualizar os meus chakras tendo aquele vórtice circulando e liberando tudo que não é para, né? Eu acho que o lance da mentalização é o que me ajuda muito. É literalmente você se forçar a imaginar aquela cena, porque através disso isso vai, né? Enfim, vai. Sim, intenção.
Exatamente. E aí, me ajuda muito. Então, por exemplo, tem dias que eu percebo que tem chakras que eu quero. Hoje eu quero, sei lá, o básico e o coronário, não sei. Então, eu faço uma meditação específica para isso. Então, às vezes, até ou entro no grupo de meditação da Cami, ou até no YouTube da vida. E tem meditações lá suas no YouTube também, né? Que algumas eu faço também. Então, às vezes, pode te ajudar. Então, é mais nessa. Às vezes, você tentar usar um pouco mais a intuição para ver o que tá acontecendo. Então, às vezes, quando eu vou fazer alguma audição, ou quando eu vou fazer alguma aula de canto, ou quando eu vou até me apresentar, laríngeo, cardíaco, e eu pego esses 3 aqui que eu sinto que me ajudam muito. Cada um trabalha ali na sua área. Então, é mais um lance de visualização. E quando não, às vezes, eu só fecho os olhos, respiro e tento visualizar isso sendo, tipo, aquela coisinha que tá meio enferrujadinha, tipo, dando aquela voltinha do vórtex, imaginar aquela... E ele vai pegando velocidade, quando você vê, você... É isso, então a mentalização é uma ótima para isso também. Nossa, maravilhosa, gente. Eu fico assim, babando por gente que faz. Eu falei que aqui a palavra-chave desse ser humano no seu processo de desenvolvimento espiritual é dedicação. Ô, menina dedicada. Menina, mas foi muitos erros e acertos, graças a Deus, né? Fui aprendendo muito, assim. E isso vai ser o resto da vida. Aprendendo isso. Até em questão dessa dedicação que você traz, assim, é algo que sempre foi assim ou foi uma construção para você? Nossa. Uma construção, Cami, imagina. Uma construção. Eu achava que pra mim, claro, quando, por exemplo, você é adolescente, eu achava que era, tipo, o que importava é eu lá, bater uma posição na sexta-feira e durante a semana, a vida que segue, tudo normal, tomar um banho de água e assim. E não é exatamente assim. Ainda mais quando você começa a desenvolver sua mediunidade, é uma responsabilidade tremenda. Tanto com você, quanto com todo o seu plano kármico aqui nessa vida e tudo mais, quanto quando você vai começar a atender pessoas, né? A entidade vai começar a ajudar o próximo. Então, é uma responsabilidade absurda e não é brincadeira. Não tem como a gente ficar brincando e achando que isso é cool, é legal, vou alinhar os chakras. Não, gente, é muito importante. Então, nem sempre foi assim. Foi uma construção. E às vezes até hoje, às vezes eu me pego, tipo, tem dias que hoje eu vou. Não, que isso? Hoje eu não vou. Não, realmente tem dias que eu faço, não, tô de boa. Vai, eu vou mentalizar um dia, vamos fazer um Ho'oponopono aqui, ouvir uma musiquinha legal pra dar uma... Mas tem dias que a gente não dá pra ouvir essa voz, tipo, não, tá, outro dia. Não, senta aqui, 5 minutinhos, vamos lá, vamos fazer. Vamos acender uma velhinha, acende uma vela pro São João da Guarda, faz uma mentalização legal, ou enfim. Então, às vezes a gente tem que se puxar um pouco a orelha e se cobrar, porque eu sinto que o meu corpo físico sente. Então, se o meu corpo físico às vezes sente, eu preciso realmente reforçar isso todos os dias. E cada dia pode ser que eu faça uma coisa. Eu gosto de acordar e a primeira coisa que eu faço é colocar sua reprogramação de presentes do universo. E você vai... boa, né? É maravilhosa e por muitas vezes, muitas coisas acontecem, assim. Então, eu tenho logo essa informação, às vezes eu nem levantei da cama, literalmente. Já coloco o celular do lado, fico de olho fechado e vai que vai. Então, isso é uma construção também. Às vezes você não quer meditar, mas dá para ouvir uma programação, dá para ouvir às vezes até um podcast com uma palavra legal, uma música que te faz bem. Enfim, então, são essas pequenas coisinhas que vão ajudando a gente a manter esse hábito, né? E a sempre reforçar. Uma das coisas que eu vejo assim que é muito essa linha que você sempre segue também por algo que seja muito prazeroso para você. Então acredito que para ter constância, né, para as pessoas que estão ouvindo e querem começar a ter essa dedicação é encontrar o que é prazeroso para você, porque muitas vezes a gente fica preso em métodos que as pessoas nos entregam. Porque eu vi fulano na internet, ainda mais na internet, que inclusive já vai ser essa próxima pergunta, né? Que fulano ensinou assim, técnica X, tem que fazer assim. Se não fizer assim não dá certo. Calma aí. Quem é o expert na sua vida é você. Então não fica deixando que as pessoas fiquem falando o que é melhor para você, só você sabe o que é melhor para você. Mas para isso você vai ter que conhecer as ferramentas, entender o que você gosta, o que você não gosta. Essa prática para mim dá certo, essa para mim não dá. Querem ver um exemplo muito grande? Eu sou uma pessoa que eu amo fazer yoga. Nossa, eu faço yoga, solta meu corpo, eu sou geralmente uma pessoa muito tensa. Não sou muito tanto de meditar, mas a yoga eu medito, gente. Eu consigo meditar porque eu tô concentrada, eu tô aterrada ali no momento presente. Delícia. Se eu colocar a minha mãe para fazer yoga, ela não faz. Ela prefere o tai chi chuan. Vai lá com os mocinhos. Já eu não tenho a menor paciência para isso. Então, assim, esse conhecer, é a jornada do autoconhecimento. E aí o autoconhecimento entra nisso também, né? O que faz sentido, do que é prazeroso para você ou não. Exatamente. Aprender a se respeitar, né? Porque às vezes a gente fica tentando fazer o que é bom para os outros, não faz o que é bom para a gente. Com certeza. Então, falando já de internet, né? Qual foi o papel da internet no seu processo de desenvolvimento? E como que você lida com esse excesso de informações que estão disponíveis hoje? Você filtra? Como que está sendo esse processo, né? Porque tem muita informação nessa internet, Jesus. Menina do céu. Eu acho que eu sou muito grata à internet porque ela me trouxe pessoas muito importantes para minha espiritualidade. Você tem outras 2 pessoas, são 3 pessoas que são muito importantes para mim, assim. E cada uma na sua abordagem, cada uma no seu modo de trabalho, mas que no final das contas todo mundo é universalista. No mesmo caminho. Exatamente. Então,
É engraçado, hoje em dia, ainda mais nessa era TikTok, eu fico. Às vezes eu me sinto uma senhora conservadora falando isso. Mas pra mim, eu olho, ainda mais eu que cresci na Umbanda, eu olho e eu falo, gente, desde quando virou moda ser macumbeiro? Desde quando virou moda? A galera acha muito legal bater no peito e falar, porque a minha pomba é. Ai, pelo amor de Ai, Deus. aquele papo, ai, a minha entidade vai assumir minha vida. Eu quero morrer com isso. Não, sabe uma coisa que eu acho assim, o ó também que eu tava nesses dias? Uma pessoa falou assim, não, porque se eu não entregar. Nossa, foi absurdo. Se eu não der o sapato que a minha pombagira pediu, ela me deixa acamada. Eu fiquei assim, quê? Que pombagira é essa? Meu Deus do céu! Que isso? Então, assim, a galera não entende muito o principal objetivo, que é a caridade, o amor e a fé, galera. Tipo, gente, você tá no terreiro, não é pra ficar gravando vídeo do TikTok e achar que vai viralizar. Você tá ali pra ajudar o próximo. Você tá ali pra se autoconhecer, pra se autodesenvolver espiritualmente e pra praticar caridade, cara. Independente se você tá no candomblé, na umbanda, onde for, a galera deturpa muito isso. Eu já vi, inclusive, médiums irresponsáveis, mas médiums que querem brigar com o outro no meio de uma festa, no meio de uma balada, falar que a pombagira dele é melhor que a da outra. Coisa assim, que eu falo, gente, vamos dançar, vamos ser felizes, vamos, né? Então, são coisas que você olha e você fala, gente, pera, tá tudo errado, assim, ao meu ver, né, claro, mas é muito fácil você ficar extremamente confusa e perdida quando você vê 1 zilhão de páginas de perfis falando sobre, não, isso é certo de se fazer, não, isso não é, isso você tem que fazer. E aí eu acho que vai total com o que você disse, é você se autoconhecer e ver o que faz sentido pra você. Porque às vezes não faz sentido nem com a sua realidade, não faz sentido com a sua realidade financeira, realidade de espaço, ambiente. Tipo, ai, porque a sua vida só vai funcionar se você fizer um eboque comigo de 15 mil reais. Você tem 15 mil reais para dar agora? Então sua vida só vai depender disso, desses 15 mil reais desse ebó, pra ela funcionar. Sem falar da exteriorização, né? O poder tá fora. Não, gente. Não. Entendeu? Então, assim, mais uma vez o autoconhecimento entrando nisso. Para você identificar não e falar... cilada. Entendeu? E às vezes você pode admirar a Umbanda, você vai só na assistência para tomar um taço, às vezes até para desenvolver ali algo assim, mas se você ficar pegando muitas informações de muitos lugares, vai chegar um momento que você não vai saber aonde colocar tanta informação. Porque a gente sabe que dentro de uma religião, ainda mais de matriz africana, existem regras e dogmas, como eu falei. Tem coisas que são tipo assim, não, isso é isso, eu não tenho o que fazer, sabe? Mas ainda assim, o mundo é tão complexo, tudo é tudo muito tão grande que você vai achar pessoas que vão estar fazendo outras coisas. E tudo bem, pode fazer sentido para você. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado os lugares que a gente frequenta, né? Casas de umbanda, casa de candomblé, enfim. Pra gente não cair nesses lugares de marmotagem, como o pessoal fala, né? Porque é muito perigoso e, como eu disse, é muita responsabilidade, gente, é muito. E, infelizmente, o ego é colocado muito acima de tudo por muitas vezes. E não só a Umbanda e Candomblé, mas absolutamente todas as religiões. Porque a partir do momento que... Não só religiões, viu? No meio terapêutico, no meio espiritual universalista, já tem a matrix espiritual, gente. Tomem cuidado com isso. Exato. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado e filtrar bem o que faz sentido ou não. E eu acho que é importante a gente também sempre colocar como algo importante e um princípio importante. Peraí, eu estou sendo eu aqui dentro? Eu estou fazendo algo que eu realmente acredito? Isso aqui realmente faz sentido com a minha realidade, com os meus princípios? Para onde eu quero ir? Entendeu onde eu quero chegar? Isso aqui realmente... Será que realmente eu vou ter que fazer isso para eu chegar? Será que eu não consigo acessar isso comigo? Será que eu não consigo acessar isso de uma forma mais livre? De uma forma mais... Sabe? Então, eu acho muito importante a gente acessar, como eu disse, começar a acessar o que está aqui, para depois a gente ir atrás de outras coisas. Então, é importante a gente estar no lugar onde a gente se sinta a gente mesmo. E que ser você mesmo não vai ser um ato de julgamento, não vai ser um ato de você tá fazendo errado, uma punição. Não, é um ato de acolhimento, às vezes é um ato de você aprender. Tipo, não, hoje eu vou sentar aqui, eu vou assistir, eu quero aprender como é que se faz. E tudo bem. E ainda assim pode ser que tem coisas que nem fazem tanto sentido, mas às vezes você vai sabendo manipular aquela situação, aquela filtrar. E com o tempo isso vai começando a fazer sentido. Então, eu acho que é muito importante a gente filtrar. E é sempre uma coisa que eu prezo muito também, é sempre ouvir os antigos, sabe? É ouvir da raiz ali, da onde vem. Porque não vem à toa, gente. Desculpa, não vem à toa. E eu já... Inclusive, eu procurei você através de um profissional da área também, mas ele manipulava cartas, fazia jogo de baralho cigano, eu acho. Nossa. E foi uma experiência horrorosa. E eu falei assim, eu preciso de alguém que me ajude. Eu fui dormir com ansiedade, eu chorava de ansiedade, porque foi muita irresponsabilidade ele ter jogado uma informação, tipo assim, você tá com uma obsessora aí com você, tá? Mas ó, a gente pode marcar
um trabalho pra gente fazer, você me paga tanto, que aí eu tiro isso. Sabe assim, de uma forma totalmente responsável. E eu comecei a ficar com muito medo. Pra você ver, eu não filtrei onde eu só achei muito legal o vídeo que ele fez, a chamada, a abordagem que ele ia fazer, fiquei curiosa. E quando eu vi, foi uma sessão muito desrespeitosa em vários sentidos e muito irresponsável. Então, foi nessa que eu levei na cara, mas em seguida você apareceu e foi o que salvou tudo, assim. Então, olha como a internet pode ser muito boa e ela também nem tanto. Então, é importante a gente dar uma vasculhada no perfil, ver os comentários, sabe? Ou você até, tipo, espera um pouquinho, escuta a sua intuição um pouquinho. Se alguma coisa te deixa na dúvida, não vai. Não, você não. Exatamente. Então, se eu, por exemplo, eu te chamei, eu não tinha dúvida, eu te chamei, eu falei, nossa, me identifiquei. Vou lá. Então, eu acho que é muito isso também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, porque Entendi. ainda não faz sentido na minha cabeça ser macumbeiro ser um status. Estar na religião ou ter essas. Ah, eu sou bruxa, é um status. Gente, não, sabe? Não mesmo, não mesmo. Então, eu adoro, por exemplo, postar coisas de imagens que eu vejo, né, de outros perfis, eu sempre posto, tal, mas nunca é algo. Mas também é algo muito particular meu. Eu nunca vou postar. Primeiro que eu nem posso gravar nada dentro do meu terreiro. Eu nem vou ficar falando, porque a minha entidade. Minha não, eu sou da entidade, ela que me escolheu, vou começar. Mas é uma maneira da gente dizer, né? É, minha entidade é porque é muito no sentido de família, né? Eu, pelo menos, tenho disso. Todo mundo ali junto e tal. Mas eu acho que é uma coisa tão íntima e tão assim, tão você com. Sagrado. É sagrado pra ficar, sabe? Só tipo, ai, porque eu comprei um vestido pra minha pombagira. Eu falo pombagira porque a galera só gosta de exaltar essa linha, né? É Sim. bizarro isso. Eu falo, gente, qual que é? E, claro, é uma linha extremamente importante. Super, mas temos outros também tão gente, importantes quanto. Você entendeu? A gente tem boiadeiro, ai meu Deus do caboclo, céu. Gente, caboclo. Preto velho, gente. Criança, são Cigano, que entendeu? delícia. Nossa, cigano. Optia. Sabe? Então, assim, é lindo você falar tudo isso, mas... Os marinheiros? Ninguém fala dos marinheiros, gente. Amo. Então, assim, as pessoas não... É muito mais interessante falar do vestido de 15 mil reais do que você falar realmente a porque dentro da linha da esquerda é como se dentro da mente de quem não estuda fosse uma libertinagem, um passe livre, sabe? Então é muito melhor falar dessa linha que é um passe livre do que falar do que te puxa um pouquinho mais para o teu autoconhecimento. Não que os nossos Exus não façam isso, mas quem está na linha da ignorância acredita que não faz. Com certeza, e por muitas vezes você vê traços do médium e não vê traços da entidade. Tipo, eu conheço médiums que falam palavrão assim, gente, a cada vírgula. E aí eu já tenho outros médicos que falam assim, que a entidade fala, eu não preciso falar palavrão para falar que eu sou um Exu. Exatamente. Eu já tô feliz aqui com a minha cachaçinha, com o meu charuto e vamos trabalhar. E aquele povo que enche a cara, diz que entidade. Fala pra mim. Eu te dei um caso muito engraçado de uma vez. Eu tô tentando lembrar quem foi que me contou, que uma vez passou com uma pombagira e ela falou, não, mas então para a próxima vez que a gente se vê, você traz tal peruca para mim, mas tem que ser essa lace. Você traz essa lace. Eu tô imaginando. Não, e eu tô tentando lembrar quem foi que me falou isso. Eu não sei se eu vi na internet ou se alguém realmente me contou, mas eu ficava, gente, quê? Pombagira de lace. Você entendeu? E ela super cabeluda. Você entendeu? É numa dessas que a pessoa tem o primeiro contato, já fala aí, ó, um bando aí, ó, candomblé, ó, tudo charlatanismo, entendeu? Então, gente, por favor, não creio em pessoas que falam que a pombagira vai ter que usar lace, que vai ter que... Ai, enfim. É complicado. Qualquer dia vai traz unha postiça. Ai, me dá uma maquiagem da Dior. Eu quero um gloss da Dior. Sabe? Então, eu já não acredito muito em quem fala que minha pombagira me deu uma surra, ela vai me deixar acamada. Calma, não, pera. Não. Desculpa, peraí. Você pode levar um puxão de orelha, você pode levar uma chamada, ou tipo assim, ó, presta atenção nisso aqui. Mas, gente, eu não acredito que uma entidade que é tão de uma evolução tão grande, por mais que teve toda essa passagem aqui na Terra, mas de uma evolução tão grande, chegar a ponto de te deixar doente, acamada. Não, peraí, não. Eu, Letícia, não acredito nisso. Eu acho que não faz sentido algum. Nem eu. E aí a pessoa precisa ver se ela tá dando passagem ainda pra entidade ou se é algum zombeteiro também. E a gente sabe que zombeteiros adoram se fingir de entidades, né? Pois é, e a pessoa que não tá ali no autoconhecimento é mais fácil ser enganada por ela. Com certeza. Então, por isso que o autoconhecimento acho que é a base de tudo, né, Cami? É a raiz de tudo ali pra
tudo florescer. Nossa, eu vou aproveitar essa oportunidade, algo que eu não contei em nenhum dos meus relatos, porque foi bem recente. Deixa eu ver quando foi semana passada, foi. Gente, foi uma situação muito bizarra, né? Por eu não ter essa questão religiosa, sou uma pessoa que eu dou passagem para entidade, porque primeiro eu não tenho religião, segundo eu sempre tive permissão dos meus próprios guias espirituais. Então eu não recomendo que você faça isso se você não tem autorização espiritual dos seus guias e mentores, você não entende direito como é o trabalho com a espiritualidade. Não recomendo fazer, porque olha só a cilada que aconteceu comigo. A gente estava fazendo aqui eu fiz uns bolinhos, porque eu já atendi um monte de aniversariante, inclusive você, depois veio mais uma outra moça e eu fiz os bolinhos, né, gente? Aí acabou sobrando e eu comecei a ouvir assim, quero um bolinho. Eu falei, meus herês estão aqui pedindo bolinho. Então venham amanhã, minhas crianças, porque aí eu coloco o bolinho na mesa, deixo eles entrarem para eles poderem comer, eles adoram comer doce. Aí recebi, a minha mãe recebeu a primeira heresia dela, depois veio para dar passagem, mas eu estava o tempo todo sentindo uma coisa estranha, e eu fiz o vacilo de não ativar minhas ativações de proteção arturiana antes, porque eu falei, eu sempre recebo, nunca ativo, não preciso, agora eu vou ter que fazer. Quando eu veio uma entidade toda maloqueira, assim, se fingindo pelo meu herê, ele ficava assim, ó, e olhando para minha mãe, eu senti que ele ia avançar. Eu falei, calma aí, eu não conheço essa energia aqui, que tá aqui. Olha o autoconhecimento. Não conheço essa energia, quem é que tá aqui? Quando eu senti que ele ia avançar na minha mãe, eu consegui tirar ele e voltei, porque, né, a gente trabalha com espiritualidade, tá acostumada a lidar com essas coisas. Aí, o Pai Ogum, que sempre traz as crianças, até mesmo para trazer a proteção, para quando a gente vai fazer essas coisas aqui, eu vi que ele retirou, né, as crianças daqui, e naquele momento minha mãe chamou o nosso Exu de casa. Ele veio automaticamente e foi atrás da entidade, né, descobrindo que era um ser. Se ele fosse físico, ele seria radioativo, tanto que ele me deixou com muita dor aqui. Eu tive que ir para as câmaras arturianas, porque ele dissolveu meu perispírito nessa região aqui. E minha mãe foi tentar colocar a mão, porque eu falei que eu estava com muita dor. A mão dela ficou cheia de umas coisas espiritual muito bizarras que não cabe falar. Aí o meu Exu foi lá limpar, né? Que ele entrou em mim, limpou. E aí também teve que ir para a câmara arturiana, porque o perispírito dela criou canais de vazamento de energia. Porque a entidade, se fosse física, ela seria algo, como que eu posso falar? Radioativa. Ela dissolveu o corpo espiritual, pra você ter noção. Então, assim, eu falo, putz, por que isso aconteceu, né? Por que eu dei passagem? Onde foi que eu atraí essa situação? Aí eu vi que eu estava passando por alguns desafios, que eu estou passando na minha vida profissional, que está mexendo muito com o lado da justiça, eu não posso trazer muitos detalhes ainda. E aí eu acho que possa ser que ali naquele momento tenha tido alguma abertura. E espiritualidade, assim, se você der um vacilo, um buraquinho desse tamanho, vai ter algum serzinho que vai passar no buraquinho desse tamanho, vai se aproveitar e vai tentar fazer uma bagunça na sua casa. Se eu não tivesse consciência espiritual que aquele ser que estava ali não era o meu herê, porque eu não reconhecia aquela energia, ele podia ter entrado em mim, ter quebrado a casa, ter machucado a minha mãe, ter me machucado, ter feito horrores. Então você que fica achando que pode ser incorporando dentro de casa, cuidado. Cuidado. Tô vendo aqui uma fala que tá diferente, isso não parece ser minha entidade. Cuidado também, começa a analisar. A gente sabe como é a energia dos guias que estão sempre com a gente sabe, gente. Não tem como não saber. Você sabe que a pombagira sempre vem numa energia mais eufórica, risada, um calor, a criança tem um jeitinho dela. É que nem você conhecer a pessoa pelo cheiro. É a mesma coisa no processo de desenvolvimento espiritual. Nossa, então, eu passei por essa situação, foi bem ruim, eu tive que ficar uns 2, 3 dias, eu e minha mãe nas câmaras arturianas, por sorte, tem essas ferramentas, que eles trabalham, né, com toda a reconstrução do corpo de luz, corpo etérico e tudo mais. Mas, nossa, eu fiquei super assustada, fiquei super mal. Eu e minha mãe, a gente chorou muito dessa situação. Nossa, com certeza, porque foi muito triste, foi perigoso, foi super perigoso. Aí a orientação da espiritualidade é ancore proteção, porque nós estamos vivendo um momento espiritual que está tudo solto. Gente, se abriram vários portais e, assim, as dimensões elas estão começando a se interconectar, que esse é o processo de migração para a quinta dimensão, né? Vai acabar essa separação. Então, os seres que estão no negativo, que estavam presos lá, vão imigrando. E aí você deu uma brecha, eles vão com tudo, ainda mais quem faz trabalho espiritual, tá nesse processo de ajudar o próximo, tem que tomar cuidado redobrado, porque a gente tem uma mira, assim, são várias entidades e energias e espíritos negativos olhando para você, esperando um vacilo, tem 24 horas por dia ali assim, ó, para você, ó. Você deu um vacilo, bum! Então, cuidado, eu compartilhei isso para alertar, cuidado. A gente realmente precisa ter muito ancoramento, trazer aí as energias do que você acredita. Se está na religião, sempre pedir proteção de Exu, das pombagiras, Exu Mirim para proteção é uma coisa de louco. Então, peça, eu fiz o vacilo de não pedir, fui arrogante, né? Porque senão passou de uma arrogância, né? Não pedir proteção, ai, eu já sei. E aí, tome, receba. E eles deixam, né? É para você aprender. É para você aprender. E aí que tá, eu acho que é nesse lugar que mora esse puxão de orelha. Não, tá bom, vai lá então. Faz aí, então. Recebe. Exatamente. Nossa, mas eu tô chocada com isso, Cami. Exato. Nossa, imagina, ele ainda ficava assim, muito bizarro. Foi muito estranho. Que é isso, rapaz? Sai daqui. Sério. Eles adoram fazer isso, né? Inacreditável.
Chocada. Assim, ainda eu fiquei mais assim, porque depois, quando o meu herê mesmo veio, porque eu continuei dando passagem, porque eu fiz o bolinho para ele também. Aí ele falou, nossa, eu fiquei com medo, fiquei assustado, porque eu nunca vejo essas coisas, né? Eles não deixam, a gente fica só no lugarzinho bonitinho. Mas o que foi mais triste é que ele disse que aquele ser que estava aqui era um menino, devia ter 18 anos, e era uma pessoa boa. Ele falou, ele é bom, ele só tá com falta de luz, ele é bom, quero ajudar. E ele querendo ajudar, gente, olha só. E ele falou, eu quero ajudar. Daí até as entidades falaram porque ele queria descer lá onde o Exu levou pro submundo, que eu só vi a entidade com umas correntes em cima dela e afundando os palmos de terra. Assim, pum, 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 pum. Um Exu é um negócio bizarro, gente. Não brinque com o Exu, não brinque com o Exu. Não brinquem, galerinha. Não brinquem de fazer conta de Exu e Pombagira, pelo amor de Deus. É bizarro. Aí eu só sei que ele falava, eu quero descer, eu quero ir lá para poder ajudar essa pessoa, porque eu vi bondade, tem bondade ali. Ele pode ser resgatado e para herê até 18 anos, você ainda é uma criança. É uma criança. Eu posso levar lá e comer docinho. Oh, meu Deus! Aí ele queria porque queria ir. As entidades falaram, se você entrar no lugar daquele, você vai perder a tua inocência. Oh, meu Olha Deus. só o lugar, né? Aí fizeram todo um trabalho lá, porque falaram que vão estar trazendo todo o processo de apoio, de tentar educar aquela entidade, e no momento em que ela se sentir pronta para ser resgatada, ele vai poder ir resgatar. Mas não deixaram ele estar ali, porque ele queria fazer o processo educativo, né? Entendi. Mas eles não deixaram. Olha o cuidado da espiritualidade, até com o próprio ser espiritual. Exatamente. Caramba, nossa, Cami, eu não sabia disso, que loucura. Eu não contei para ninguém ainda. Isso mas, gente, nossa, pra gente ver quão grandioso no sentido de, tipo, olha como ele abrange tudo, em tantas camadas, de tantas dimensões, de tantos lugares. Então, às vezes, não é nem só eu vou num rolê, eu vou num lugar que vou me sentir... Não, às vezes você abre da passagem de energia, às vezes no pensamento, às vezes numa fala, às vezes no que você tá assistindo, às vezes sabe, assim, então... Esse dar passagem para esse tipo de energia, infelizmente, é muito mais fácil do que a gente imagina. Nossa, você falou agora desse negócio de assistir, eu lembrei de um... Nossa, foi bizarro isso também. Eu fui assistir um filme de bruxaria, que eu gosto, né? Fazer o quê, né? A gente gosta. Fui assistir, só que esse aí não foi legal. Pena que eu não lembro o nome para recomendar para vocês não assistirem. Depois, se eu lembrar, eu vou deixar aqui nos comentários. Que eles mostraram uma cena de um ritual. E esse ritual envolvia fogo, circo, tudo mais que a gente já sabe que era, na época de bruxaria era feito mesmo. Só que ali não era tudo bem. Você acredita que abriu um portal dentro da minha casa e veio um ser me atacar espiritualmente? E ele me mostrou de onde que ele veio, porque eu perguntei, né? Tava em projeção astral, falei, de onde você veio? E ele me jogava para tudo quanto era lado, assim. Um espírito, né? Obviamente. Foi bizarro. Aí tive que fazer trabalho para fechar. Falei, putz, agora nem filme dá para assistir, porque... Nem filme. O povo que faz essas coisas, eles estão articulando tanto que até em produção cinematográfica eles estão colocando música. Eu não preciso falar muito, né? Olha o cenário musical do Brasil, tá meio bizarro. Eu falei isso agora, às vezes até a vibração que a energia passa, a vibração que a música passa. Exatamente isso. Nossa, os videoclipes, tá bizarro. Eu, por exemplo, não assisto filme de terror. Primeiro que eu tenho muito medo, eu não gosto. E também essa sensação de... Eu adoro Dia das Bruxas, adoro Halloween, adoro me fantasiar, maquiar. Mas, assim, a energia em si disso, não acho. Acho zero legal. Zero. Não gosto. É bizarro. É bem bizarro. Mas deixa eu vou papo aqui agora meio tenso, mas é pra vocês verem o outro lado da espiritualidade também. Tá achando que é só gratiluz? Perfeito. Para quem está começando a se interessar pela espiritualidade sem ter esse chamado mediúnico, quais práticas ou caminho você recomendaria para um início saudável e centrado para essas pessoas, Lê? Então eu acho que de início, talvez uma pesquisa, sabe? Até uma pesquisa histórica do que cada religião, do que cada iniciação ali se retrata. Porque a gente sabe que a história também é muito importante em meio da religião, a história do mundo mesmo. Eu acho que seria legal uma boa pesquisa. E também confiar, tipo assim, eu acho que vai aparecer no momento que tiver que aparecer para eu ir, por exemplo, né? Então, acho que também você confiar muito e ir trabalhando coisas mais, como eu disse, internas e de autoconhecimento, que isso já é um ótimo começo. Terapia está aí para isso, que ajuda muito, 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 é essencial, façam terapia. Mas acho que esse início é legal e você também entender o que você se identifica, com que caminho. Tem pessoas que gostam mais de bruxaria, tem outras que gostam... Eu acho que essa identificação já é um bom indício da nossa intuição. Falar assim, vai por esse caminho aqui, depois vai por aqui. E aí, uma coisa vai te levando a outra. Então, sempre tem coisas que chamam mais a nossa atenção. Então, pode ser que numa dessas você se ache no meio de tudo isso. E quando você vê, você está totalmente imersa e você se identifica com aquilo. Então, e além do mais, digo mais uma vez, é importante você estar num lugar onde você se sente você mesmo. Um lugar que não vai te punir por você ser quem você é. Um lugar que você se sinta confortável. E ainda assim, se alguma coisa naquele lugar que você gosta muito, ou que você se identifica, for muito além, você não gostar, te desrespeitar, esse lugar não é para você.
sabe? Então, eu acho que é você saber, e aí mais uma vez o autoconhecimento entrando, é você saber dos seus limites, é saber o que faz sentido para você, é saber o que, né, enfim, o que te agrega e por aí vai. Então, eu acho que é você ir pesquisando, vasculhando coisinhas, e aí que tá, a internet pode ajudar através disso, né? Não esses vídeos de marmotagem ou os exemplos que a gente deu aqui, mas no sentido de, eu quero saber um pouco mais o que que é isso, o que que é esse assunto, mas o que que é chakra? Ou por que que cada chakra serve, sei lá? Ou o que que é linha de caboclo? O que que é um caboclo? Mas quem foram os caboclos? Quem, sabe? Então, sempre tem essa coisa de... E engraçado que as pessoas que eu conheço que entraram no mundo espiritual, né, que não tinham muito esse contato, cada uma é de uma linhagem, cada uma é de um... gosta mais de um lado do outro, de uma vertente, exatamente isso. Então, é muito legal ver esse chamado das pessoas e vendo que é algo natural, é algo confia no seu plano espiritual, confia em todo o planejamento que foi feito aqui. Você pode não acreditar muito nisso agora, mas, mais uma vez, tenta olhar por uma outra ótica, dá uma chancezinha para ver se isso faz sentido para você ou não, né? E às vezes através de livros ajudam muito, tem muitos livros que são ótimos, podcasts, hoje em dia podcast é uma delícia, dá pra você fazer suas coisas e ouvindo, até lives nas redes sociais é legal, enfim. Então tem várias coisas. E outra, às vezes você tem algum amigo, algum conhecido que conhece alguém ou que frequenta algum lugar, vai numa indicação, às vezes uma indicação também não é tão negativa assim, às vezes é uma boa, e às vezes é o que pode agregar, e o que pode te apresentar esse mundo. Pode ser que de primeira você não goste daquele lugar, mas você fala assim, mas gosto disso, acho interessante. Então, muitas vezes a gente, no meu terreiro, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que nunca nem foram, e quando foram, gostaram e voltam sempre. Mas não porque são da religião, mas porque sabem que isso faz bem para elas e que a gente está ali exclusivamente para fazer a caridade, para ajudar o próximo. Então, às vezes, você nem precisa praticar a religião, mas só de você pegando essas ferramentas e tentando colocar no seu autoconhecimento, no seu dia a dia, já ajuda demais, demais, demais. Então, acho que é algo muito legal de você pegar essas ferramentas atuais e colocar a seu favor, né? E pesquisando e começando, e aí sim, quando você vê uma coisa leva a outra e você está totalmente imerso nisso. Eu nunca imaginei na minha vida estudar sobre ufologia. Quando eu vi, eu sou apaixonada por tudo que envolve isso, e ainda que é algo que eu quero me aprofundar muito, muito, muito mais, porque desde o meu primeiro contato eu vi que eu tenho um contato muito forte e muito, nossa, assim, de me sentir no físico, de tanto amor, de tanta gratidão e de tanta abertura que me deram, que fui muito grata que me presentearam com isso, e que eu também enfim, me coloquei ali à disposição. Mas acho que é Muito isso, bom. gente, se joga. O que resume tudo que você falou é assim, né? Uma frase: o caminho se apresenta para quem caminha, né? Exatamente. E eu acho que é muito comum no começo você tá com auto-julgamento, ou você se pressionar muito, ou você, tipo, talvez você cresceu dentro de um lar onde isso era endemonizado, onde isso não era o certo e tudo mais. E aí, claro, Você estar dentro desse lar ainda. ainda pode estar exatamente, mas talvez se você olhar por uma outra ótica, pode ser o que mude muita coisa na sua vida mesmo, assim. Não querendo fazer nenhuma forçação de barra nem nada, mas é a gente se permitir, se permita ter esse contato, se permita viver isso, é muito, muito legal. Muito bom. Tem uma série que eu tô assistindo da Disney, que é a Ágata para Sempre, e tem uma música que elas cantam sobre o caminho, inclusive toda a série tá se dando no caminho. Eu já tô criando uma teoria do que é esse caminho, porque a Disney, ela faz muitas produções metafóricas, né? E aí, quando você para analisar, inclusive eu tô pensando se eu não começo a trazer essas análises que eu faço quando eu assisto séries e filmes aqui no canal também, por favor. porque ela fala muito bacana dessa questão do caminho. Então, eu recomendo que vocês assistam, até aproveitando aí esse climinha aí de final de outubro, se bem que essa gravação ela não vai entrar no dia 31, vai entrar posteriormente, mas, gente, quem é bruxa tem essa Todo dia de conexão. bruxa. Exatamente. Então, eu recomendo bastante. É uma série até que não é pesada, assim, tem um pouquinho ali das bruxas de Salem, que eu achei a parte mais pesada, assim, dando um leve spoiler, mas o restante eu achei mais tranquila. Então, eu recomendo assistir, porque vai te trazer muito essa percepção de vertentes, de caminhos, de você estar no caminho para ele se apresentar para você. Muito interessante. Exatamente. E eu acho que quando você disse até muito sobre as vertentes, sobre tudo, quando eu falei sobre tudo se unir, quando uma vez você me contou que, por um exemplo, muitas vezes muitos arcturianos ou até seres intergalácticos, eles vêm através de um preto velho, de um caboclo, Exato. aí fez mais sentido para mim, assim, mais ainda, né? Então, eu acho que por isso também que é legal a gente curiar isso, deixando levar pelas nossas curiosidades para fazer sentido tudo, assim, é muito legal. Exatamente, né? Uma vez o meu. Quem foi que falou? Ai, a gente não vou falar para vocês quem foi, porque eu sempre erro, porque eu converso com tanta gente que eu às vezes esqueço de quem foi que me falou. Mas falou assim, né? Não é a Umbanda que tem os guias e é os guias que tem Umbanda, ou foi o contrário? Eu tô fazendo muito. São os guias que tem Umbanda
Não, é a Umbanda que tem os guias, é isso mesmo. Então, é só para vocês entenderem como a espiritualidade ela é muito unida. Quem meio que cria separações é aqui no nosso plano. Que vem falando, esse aqui é do hinduísmo, esse é do judaísmo, esse aqui é da Umbanda, esse aqui é do candomblé. Na espiritualidade, eles são uma força só, trabalhando em prol de um objetivo maior, seja os da luz quanto os da sombra. Eles trabalham em busca de um objetivo maior para eles. Então, quem cria muito essa separação somos nós aqui. Então, essa coisa de, eu não vou lá porque é um ser intergaláctico. Mas calma aí, você não sabe se teu guia não está se passando ali, fazendo uma configuração arquetípica para que você aceite mais, se manifestando na energia de um preto velho, de um caboclo, mas na verdade, você está lá com um ser de outra dimensão conversando com você, de outro planeta conversando com você. Exatamente. Então, assim, abre o coração e abre a mente. Abre o coração e abre a mente, exatamente isso. Exatamente. Lê, você passou por algum momento de dúvida ou receio durante o teu processo de despertar espiritual e como que você lidou com isso? Nossa, recentemente, inclusive, E aí que tá, né? Em momentos mais frágeis ou momentos mais delicados, emocionalmente até falando, a gente coloca tudo muito à prova. Tipo, cara, eu acho que são vozes da minha cabeça. Por mais que eu já passei por muitas coisas, mas você fala assim, não, são vozes da minha cabeça. Essa coisa talvez nem seja pra mim, ou talvez eu não tô dando o meu melhor. Sabe, essas maneiras que não tem que ficar pensando, né? Mas por muitas vezes já. E aí, de alguma maneira, depois a espiritualidade tenta me provar que não é exatamente assim. E geralmente são através de sonhos. Então é onde eu faço as minhas viagens ali. Então, eu por várias vezes. E eu acho que isso é muito comum, né? A gente passar por esse tipo de indagação, esse tipo de dúvida, porque é algo que ainda é desconhecido pra gente, na nossa vivência como ser humano, é algo, né? Por mais que a gente cresça meio que ouvindo falar e tudo mais, mas viver é outra parada. E quando você aceita essa abertura da sua jornada espiritual, aí que as coisas realmente se apresentam, né? Então, por muitas vezes a gente fica com essas dúvidas. E ainda mais para alguém que está começando a desenvolver mediunicamente, incorporação é uma coisa que sempre vai ter muita dúvida. Ainda mais para quem está começando, né? E é uma coisa que às vezes é sua mesmo. Tipo, sou eu que tô falando isso, mas por que eu tô sentindo isso fisicamente? Será que é a minha cabeça que tá me guiando para eu sentir isso? E a real é que, essa dúvida sempre vai ter. Sempre. É muito comum. E aí vai de você sempre trabalhar isso e confiar, mais uma vez, em tudo aquilo que está sendo colocado ali. Então, nossa, direto essas dúvidas aparecem. E aí, depois desse momento desse balanceio emocional, fala, não, pera, ok, vamos voltar aqui, tá tudo bem, vamos lá, é esse o plano. Siga firme, vamos lá. Exatamente. Então, é isso. Nossa, tem até uma orientação que eu gostaria de trazer para as pessoas. Na Pode verdade, não é falar. bem uma orientação, é um conhecimento. Tá, sem problemas. É um conhecimento que eu gostaria de compartilhar com as pessoas é que quando a gente está fazendo esse processo de desenvolvimento mediúnico, uma das coisas que vocês precisam trazer, internalizar no coração de vocês, que eu acredito que vai facilitar muito esse processo de incorporação ou de canalização, que vale ressaltar que nem todos os médios incorporam, alguns canalizam. Exato. A entidade só fica perto e manda ali a vibração, e aí fica mais difícil ainda você pensar, meu Deus, será que é da minha cabeça ou não é? Porque você não está sentindo nada diferente, né, com você ali naquele momento. Só essas mensagens que vão chegando na sua cabeça. Mas é você entender que você é um canal espiritual. Você é uma mensageira, um mensageiro. Então, quando você começar a falar coisas da vida de alguém que você não sabe, como que você vai ter criatividade de inventar tanta coisa? Já começa por aí. O que é isso, exatamente? Permita fluir e entendam que esse processo de espiritualidade é algo sutil. Então, vai ter vezes que talvez você erre, sim. E quem disse que porque é espiritual tem que ser perfeito? Você não pode errar. Nós estamos passando por um processo de aprendizado. A gente está aqui numa realidade física onde a nossa realidade espiritual foi apagada. Então, até que a gente resgate essa memória espiritual, né, que chama de memória cósmica, a gente vai se bater, porque tem ego, gente, faz parte. Vocês acham que quanto terapeuta eu já não errei muito até chegar ao nível que hoje eu consigo fazer as canalizações, trazer as informações? Claro, já meu ego já interferiu pra caramba nos processos e falar de antes de não saber fazer as proteções direito, até zombateiro. E eles vêm e colocam mensagem e você fala, meu Deus do céu, e agora? Faz o quê? Isso tudo é para ir te mostrando os caminhos para você tomando mais maturidade sobre o teu processo de jornada, de despertar, de proteção, de configuração daquilo que você faz. Então, assim, lembre-se que vocês são um canal e que um canal espiritual hoje, um canal bom, tá? Ele acerta 90% das mensagens. 10% tem ruído. Um canal excelente. Vamos por assim, um canal aquele límpido, maravilhoso. 90% de precisão. 90%. Que esses 10%? É perigoso, mas faz parte, né? A gente tá aqui nessa dimensão, então. Até a espiritualidade já sabe lidar com isso, que eles sabem que é muito difícil ter um médium de 100%. Muito difícil. Nossa senhora, eu até hoje não conheci um 100%. Sempre vai ter ali uns 10% de ego, 15%, 20%, depende da pessoa. Então, assim, relaxem mais nesse processo, tá? Lembrem-se da humanidade de vocês. Nossa, Camila, você falar isso é muito importante, porque eu lembro depois que eu fiz o primeiro Abrat,
eu me cobrava muito. Eu acho que até cheguei a falar com você nesse período, que eu me cobrava muito, porque eu queria fazer tudo milimetricamente correto. Eu queria meditar 3 chakras por dia e fazer um banho de erva a cada dia. Aí eu fazia o Ponopono, sei lá quantos minutos. E aí no dia que talvez eu não tava muito afim. E tipo, não ia ser orgânico, não ia ser prazeroso, eu não ia estar ali concentrada. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. E aí começou a se agravar um pouco, porque eu sou uma pessoa que eu gosto sempre. E aí eu percebi que isso faz parte da Letícia. Eu gosto muito de sair pra dançar com meus amigos, pra gente comer alguma coisa. Sempre tá com o pessoal, da gente viajar junto. Eu sou essa pessoa. Eu me sentia culpada por ser eu mesma. Nossa, Eu me sentia mal por eu querer ir numa balada dançar com os meus amigos. Eu me nada. sentia mal. E aí, quando às vezes que eu ia, às vezes eu tinha crise de ansiedade, às vezes eu achava que, tipo, não, eu vou sair daqui com 30 obsessores nas costas, eu vou sair daqui, minha vida nunca mais vai ser. E aí eu comecei a Movimento ficar. gratiluz. Exatamente. Aí eu falei, gente, pera que isso não tá saudável. A partir do momento que eu tô sentindo medo, que eu sinto culpa, que eu sinto tudo isso, aí sim que eu vou estar abrindo vazão Brecha. para esse tipo de energia vir querer consumir a minha energia. Então, hoje eu consigo levar de uma forma muito mais humana, tipo assim, tudo bem, eu errei hoje, vou aprender, vamos lá. Tipo, aí hoje eu não vou meditar, porque se eu meditar hoje, agora, ou eu vou dormir, ou eu realmente não vou conseguir, não vai ser gostoso. Mas, óbvio, como eu disse, tem dias que a gente tem que puxar um pouquinho, você vai falar assim, não, vamos que isso vai fazer bem, vamos lá. Mas, meu, essa coisa de você querer colocar metas, eu falei, gente, mas eu não sou um monge, eu não sou um Buda, e não tô aqui para isso, eu tô aqui para errar, aprender e por aí vai. Então, quando eu passei por isso, e às vezes eu me pego nesse sentimento de culpa, de medo, de tipo, não, eu não posso fazer isso porque isso vai atrasar meu lado espiritual. Cara, vai viver. Tipo, eu não vou me prender. Aí hoje eu olho e falo, meu, claro, hoje em dia eu encaro situações e lugares com mais responsabilidade. Ou às vezes eu faço uma firma boa na minha casa para me resguardar, me proteger. Faço o. Como é que você me ensinou? Uma Hariko O escudo Mahari. Escudo Maháriko é uma ótima ferramenta quando você vai para um lugar mais agitado. Faço um banho de erva quando eu chego em casa, tiro aquela roupa, boto no sal grosso, tomo um banho. E isso é uma coisa que super funciona, é saudável, eu posso viver minha vida, tá tudo bem, eu sou um ser humano, eu sou um ser Exatamente. humano. Então eu comecei a ver que isso não estava saudável também, a partir do momento que você só vive exclusivamente para isso e você. Meu, eu não tava querendo trabalhar. Sabe uma coisa assim? Gente, não, peraí. Nossa. Peraí, que isso não tá saudável. Desequilibrou muito. Muito. Então eu falei, peraí que os extremos também não são tão positivos assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, às vezes, você vai ter que encarar isso de uma outra forma também. Eu, uma boa libriana, adoro o equilíbrio das coisas. E aí, quando eu vi que isso estava totalmente uma gratiluz muito tóxica, eu falei, peraí, que também não tá fazendo Não é sentido. assim? Não é assim que funciona exatamente. E aí, quando eu vi, eu não tava feliz, eu não tava vendo meus amigos, eu não tava saindo pra, sei lá, ir numa exposição, eu não tava porque eu tinha medo de qualquer coisinha, nem pra academia, eu ia pra academia aqui do prédio com medo, com guia de tudo quanto é coisa. Falei, cara, não, Não é gente, assim. vai lá. Gente, eu tava dentro de casa e aí a coisa veio. Você entendeu? Exatamente isso. E aí eu lembro que a gente. Nossa, isso faz muito tempo, foi bem no comecinho. E aí eu lembro que a gente conversou e falei, é verdade, se eu acessar esse tipo de sentimento e pensamento de medo, culpa e autojulgamento, punição, por exemplo, aí sim que a coisa vai ficar séria. Aí sim que eu vou abrir muita vazão para muitas coisas que eu quero. Até porque vai se desconectar da sua essência, não vai viver sua vida, vai ficar depressiva, triste, ansiosa, aí que você vai ser atacada mesmo. Exatamente. Então a gente entendeu o equilíbrio. Exatamente. Nossa, isso é um ponto bem importante. Até trago uma visão aqui, caso também tenham terapeutas que estejam assistindo, né? Eu não sei vocês, mas quando eu passei pela minha primeira formação, que foi o curso de Theta Healing, uma das coisas absurdas que eu ouvi, e inclusive isso é bem pesado, porque também está no livro da formação, é que eles falavam que o terapeuta ele não poderia demonstrar fragilidades e vulnerabilidades para os seus clientes, porque os clientes nos viam como Deus na Terra, e para que eles confiassem na gente, a gente tinha que estar sempre muito bem. Gente, no começo me cobrava tanto. E assim, a minha vida, ela só é melhor por conta do autoconhecimento, sim, mas ela é igual à vida de todo mundo, tá cheia de dificuldades, altos e baixos, desafios a serem superados todos os dias, autossabotagem, tem de tudo, não tem que, a terapeuta espiritualizada, a vida dela é um luxo, não. Assim, é melhor do que se não tivesse, mas é complicado ainda. E aí eu me cobrava muito, que eu tava, sabe, fingir uma pessoa que eu não era. Para as pessoas, não posso mostrar vulnerável, não sou forte, não, eu sou perfeita. Não, eu sou sua terapeuta, eu sou tua referência. Olha aqui para mim. Você tá passando por isso? Não, olha eu aqui, não passo isso. Eu aguentei isso por 6 meses. Eu não sei como. Nossa! 6 meses, porque eu tava Ainda no foi muito. começo. Foi muito. Mas E eu me aguentou calada. desconfigurei. Eu me desconfigurei total. E aí, o que acontecia? Fechou minha energia para clientes, assim, eu praticamente não atendia ninguém, porque eu não estava vivendo quem eu era. E as pessoas sentem, é um negócio bizarro. Você vê o que você falou. Olhei para a cama e senti, vou ter que chamar ela. Gente, se a gente não tá bem com a gente mesmo,
Não adianta você tentar fazer um Abra-te, você ir lá para colocar um patê, não vai adiantar. Você tem que estar alinhado com a tua verdade. A tua verdade é o maior abridor de caminhos que você tem na sua vida. Quando você vem pro Abra, você pode ver que em nenhum momento você fala de vamos trazer dinheiro, vamos fazer não sei o que, não. É tudo frequência para ampliar a tua consciência, para trazer um alinhamento de chakras, uma limpeza espiritual, para que você volte para o seu centro. Você voltou para o seu centro? Naturalmente os caminhos vão se abrir na sua vida. Então, assim, isso foi muito bizarro, porque eu comecei a viver um personagem para lidar com esse social, porque da minha formação veio, afinal foi minha primeira formação terapêutica, e eu falei, tem que seguir. E aí deixa mais uma recomendação, nem tudo aquilo que a gente aprende nos nossos meios profissionais a gente precisa aplicar. Então é muito do que a Lê falou pra gente aqui, autoconhecimento. A partir do momento que eu fui tendo autoconhecimento, falando, não, isso tá errado, porque eu tô ensinando para os meus clientes que não existe dificuldade. Que eles passam porque eles são pessoas comuns, então eu sou especial. Como assim? Eu sou melhor do que eles? E aí fui desconfigurando um monte de coisa e reprogramando. E hoje eu mostro lá quando eu não tô bem. Eu falo, tô péssima aqui, não tô afim de trabalhar. Gente, não vou postar no Instagram, não tô afim, tô cansada. E, gente, meu Instagram, ele é super assim, eu fico muito de cara comigo, é uma coisa que eu me colo, porque eu tento ter constância com você, mas não vai. Eu sou muito mais daqui, do YouTube, sou muito mais do TikTok, do Instagram, eu tento. E quando dá vontade, eu vou. Quando não dá, eu sumo. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas não ficam pensando mal de mim? Eu falo, sinto muito, eu vou ter que priorizar o meu coração, né? Se um dia mudar, assim, vivam a verdade de vocês dentro do meio profissional, principalmente no mundo das terapias. Tem um monte de coisa que ficam falando. Se você quer vender para público X, use uma taça para ativar o arquétipo da amante. Assim você se conecta mais com as pessoas. Você quer vender para aquele público? Haja desta forma. Faça tal marketing. Vamos colocar essa tal divulgação. Cuidado com o seu concorrente. Gente, primeiro que não existe concorrente. Podem colocar 5 terapeutas holísticos para atender a Letícia. 5, da mesma área que eu, com a mesma formação que eu. Cada um vai atendê-la de uma forma diferente. Com certeza. E ela vai se conectar com uma pessoa, 2, 3, e é uma escolha dela. Então não existe concorrência. Não existe. Então, assim, são mitos que a gente tem que, soltando, que é para nossa vida poder caminhar. A partir do momento que a gente olha para a vida com mais integração, entendendo que somos todos um, essa coisa de hierarquia, ela serve muito no mundo espiritual, porque eles têm luz para lidar com hierarquia, porque hierarquia ela não é de quem é melhor, é apenas em detrimento do nível de conhecimento e o nível de aplicação de determinadas ferramentas que aquele ser que está numa dimensão superior, numa hierarquia superior, pode aplicar. Aprendi muito isso com o Exu. O Exu uma vez sentou aqui, né, e ele explicou tudo como que funciona Deus da dimensão 0 até a 7ª dimensão, e como que funcionam as hierarquias dos Exus, por que tem hierarquia, porque eu perguntava, por que tem esses negócios? E ele deu um show, se vocês quiserem em outro momento, eu faço um vídeo explicando isso aí, porque, foi uma aula do seu 7, ele deu uma aula maravilhosa. Maravilhoso. Então, assim, a gente aqui no planeta Terra, a gente usa hierarquia para definir quem é mais especial de quem não é. E aí você vai criando personagens, porque você tem que se manter o especial, né? O especial não chora, ele não se fez. O gratiluz, o perfeitão das galáxias. Aí eu não... Ai, pelo amor de Deus, eu vou aproveitar que você falou da Umbanda, eu vou falar do meu meio também. Porque eu sou da 9ª dimensão e estou aqui no planeta Terra. Não, mano, tu tá na terceira. Tu tá na terceira dimensão. Tu não é da 9ª. Tu tá na terceira. Um fractal. Um fractal. Você, enquanto quem você está, você tá aqui. Agora, quem você é em nível de dimensão, você não tá nem na 9ª, você é o todo. Então, você não tá na 9ª, você é o todo. Exatamente. Então, assim, as pessoas tentam usar artifícios de conhecimento, de espiritualidade, para se colocar acima das pessoas. E isso é bizarro, é bizarro. Muito. Então, assim, viu dentro de um meio religioso, no meio universalista, que tem essa separação, essa hierarquia, putz, não faz sentido. Não existe sentido numa hierarquia quando é sobre aplicação de conhecimento, que nem na Umbanda são os fundamentos. A partir do momento que você vai tendo mais fundamentos, mais iniciações, você vai crescendo lá dentro. Isso é interessante, porque você está lidando com coisas muito sagradas, coisas que vêm de muito, muito tempo. Beleza, concordo. Mas agora você colocar hierarquia sobre níveis de espiritualidade, porque esse aqui é mais especial do que esse. Exatamente isso. É a mesma coisa de médium ou de pessoas que têm esse contato com mentores, porque o meu é mais especial, o meu é mais poderoso. A gente, definitivamente não existe isso. E uma coisa que a gente estava conversando agora, que eu fiquei pensando, às vezes as pessoas podem olhar essa nossa conversa e falar assim, mas autoconhecimento, mas o que é autoconhecimento? O que é isso? O autoconhecimento, um exemplo, é o que eu estava falando agora. Eu fui a mesma coisa, eu tentei me encaixar nesse lugar de gratiluz muito perfeita, que medita 30 horas por dia, e que é uma natureza e é muito roots. E quando eu vi, não, gente, não é nada disso. Eu gosto urbana. Entendeu? Eu gosto sim de ir para uma cafeteria, eu gosto sim de ir para uma balada. Eu gosto, não vou me proibir, porque eu percebi que não sou eu. Não sou eu. Óbvio. A partir do momento, um exemplo, eu sou da Umbanda, então, tem um preceito, tenho que ficar dias em casa, mas guardadinho. Óbvio que eu não vou, tem uma noção nisso. Mas
O autoconhecimento, um exemplo prático, entra nisso. Eu não sou a pessoa que vai ficar no meio do mato 24 horas por dia, comendo mato, experimentando de água e no solar, meditando o dia inteiro. Eu não sou essa pessoa. Eu tentei. E aí eu vi que era um caminho que, para mim, não ia me agregar muito. Pelo contrário, estava me deixando ansiosa, me deixando com medo de pensar em querer sair, ver meus amigos. Sabe assim? Então, é aí que tá. O autoconhecimento, ele entra nisso também. Nas pequenas e nas maiores coisas. Então, Exatamente. eu vi que sim, cara. Tá tudo bem. Eu gosto, sim, de ir pra um show, de ouvir música, de tá... E tá tudo bem. A espiritualidade, ela tá... Eu sou a espiritualidade, sabe? Desde do nosso último Abrat, você falava muito assim, eu sou um todo. Eu sou um todo. E tá tudo bem. E beleza, pode ser que você saia de lá meio carregada, você saia meio esquisita. A gente vai dar um jeito nisso. Estamos aqui pra Sim, isso. minha gente. Pô, Às vezes você vai estar no mercado, minha filha. Você vai estar no mercado, você vai voltar dentro de nossa, casa, todas. dentro de casa, dentro de Você casa. entendeu? Nem Então, sai. assim, não se proíba, claro. Sempre com muita responsabilidade, sempre com muito cuidado, sempre com Tem que muito. saber ser seletiva, isso é Exato, isso é importante. Exato. E aí, hoje em dia, eu sou muito mais seletiva nos lugares, graças a Deus, lugares que eu frequento. Maravilha. E também, assim, é uma vez no mês, de resto eu fico mais de boa, eu vou num cafezinho, uma coisinha mais assim e tal. E também porque, por muitas vezes, eu tô trabalhando, né, de final de semana. Mas eu acho que é isso, é esse autoconhecimento, você vai sendo mais seletiva. E uma coisa que eu reparei, a partir do momento que você escolhe, que você começa a adentrar mais no mundo espiritual, a galera fala, né, que a vida das bruxas é uma vida mais solitária. E não é que é solitária, né? É porque realmente a espiritualidade e até mesmo você vai afastando pessoas que não servem mais para o seu caminho, você não vai mais para lugares que talvez não façam mais sentido, que não fazem bem para você. Então, assim, é uma vida solitária em partes, né? Porque realmente é uma revolução na sua vida que acontece. Se você se dedica e se permite a isso, é realmente uma revolução. Então, assim, muitas pessoas que eu considerava irmãs, assim, meu Deus, você come na minha mesa aqui de casa, sabe? Hoje em dia, gente, nossa. São assim, dá para contar, acho que nem preenche as duas mãos. E eu tô muito feliz com isso, porque são pessoas que realmente agregam na minha vida, que realmente somam na minha vida. Então, acho que também esse autoconhecimento e a espiritualidade juntas me mostraram: olha as poucas pessoas que você tem aqui com você fisicamente, mas olha como elas são importantes e como elas gostam de você por você ser quem você é, elas te acolhem nas suas fragilidades, elas te apoiam no seu projeto, sabe? Te dão mais bronca quando você precisa. Entendeu? Então, assim, eu tenho um grupo de amigos meus que a gente morou junto no Rio de Janeiro, quando eu me mudei pra lá, a gente fez um musical juntos, somos amigos até hoje, inclusive eu já passei a virada do ano junto, e são amigos que realmente, assim, são de muitas pessoas que se afastaram, um grupinho são eles, e assim, sabe quando a pessoa realmente torce pra você, e realmente, tipo, não, manda esse contato que eu vou mandar pra tal produtor, não, vamos fazer dar certo, o negócio vai rolar, vamos lá. Então, sabe que uma coisa que é muito engraçada, Cami? Eu ensinei os meninos a fazer o Ponopono. Ai, E aí, delícia. toda vez que a gente quer que alguma coisa. Não, vamos aplicar o Ponopono, peraí. Vamos aplicar, a gente começa. Adorei. Ai, que delícia. Muito importante. E, menina, várias vezes já super rolou. Muitas coisas assim. Então, para você ver como são pessoas que estão dispostas a também experimentar. A sua tribo, né? Entendeu? E por mais que às vezes eles nem acreditem muito, mas assim, eles estão abertos a ouvir também. Então eu percebi o quão é importante você ter pessoas que também, pode ser que elas não acreditem ou não estejam ali no meio, mas que elas respeitam, que elas apoiam e que veem que é o que te faz bem, né? Nossa, que incrível. Eu fiquei agora imaginando um grupinho lá, todo mundo junto no mesmo grupo. Gente, o poder de manifestação disso é gigantesco, né? O poder do grupo é muito forte para manifestação de realidade. Né? Exatamente. E aí te falo, e eles levam até hoje isso para a vida deles, viu? Ah, não, vamos aplicar o Ponopono para fulano passar no teste. Fulano abençoado. Tipo, muito E aí isso começou porque nós morávamos em 8 pessoas num apartamento. 8. E uma delas, a Paola, um beijo inclusive, ela também é toda espiritualizada, ela é a rainha do Ponopono. Olha só. E ela, nós éramos companheiras de quarto, e ela, inclusive, olha que engraçado, ela e uma outra amiga minha foram muito essenciais no meu início de autoconhecimento com a espiritualidade, logo você vem em seguida, assim. E aí a Paola me falava muito sobre leis universalistas, sobre manifestação, sobre muitas coisas, e a gente meditava junto, a gente dormia na mesma cama, a gente botava uma frequência no nosso meio, fechava o olho e meditava. E ela sempre essa coisa gratiluz, mas ela é uma pessoa, ela é leonina, mas sabe a leonina? Muito leonina, assim, é a Paola, um furacãozão em pessoa. Mas ela ensinou o pessoal o Ho'oponopono. E aí virou um lance nosso, tipo, não, gente, não vai dar certo, peraí. Tem um amigo meu, ele tem que falar assim, não, pera, eu vou ali, já volto, eu vou aplicar o Ho'oponopono. Ele vai, fica quietinho, ele pensa um pouquinho, ele volta, pronto, fiz, vai dar certo. Sabe as coisas assim que falam, gente, a galera não acredita. Que delícia não, não. de Eles vibe de tanto, tribo. mas eles acreditam, o negócio funciona, olha que legal. Gente, você tem que agradecer os amigos abençoados que você tem. Imagina que delícia, gente. Eles são maravilhosos. Meu Deus do céu. É o sonho de todo mundo que tá despertando ter umas amizades dessa, hein? Agradeça, levante as mãos, salve, Glória. Glória, eu fiquei muito feliz mesmo. Eles são incríveis, eles são incríveis. Amo. Nossa, estão vendo a gente? Beijão, quero conhecê-los. Beijo, vou falar pra eles, pra eles assistirem depois.
Incrível. Nossa, gente, o nosso papo foi demais, eu adoro Nossa, isso. fui Adoro. longe, perdão. Não, maravilhoso, é assim que tem que ser a viagem. Não é astral, mas tá quase. Exatamente. Então, agora vamos entrar na nossa última pergunta já, gente. Oh, meu Deus do céu. Qual foi a lição mais importante que você tirou até agora da sua jornada de desenvolvimento espiritual que te ajudou a ter uma nova compreensão da realidade e que você acredita que vai ajudar as pessoas também a ter uma nova perspectiva sobre o desenvolvimento delas? Nossa, Cami, muitas coisinhas que depois formam um total da obra, né? Mas eu acho que eu sou humana, eu sou viva. E eu acho que estar vivo, vivenciar coisas, é você se arriscar, é você se jogar, é você aprender, é você errar. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Até hoje eu sou. Mas assim, hoje eu entendo muitos porquês do meu medo e muito tento sair um pouco dessa rota, sabe? Para viver. Eu preciso viver, eu preciso me arriscar. Então, eu acho que uma coisa muito importante é você pensar que você é vivo. Tudo em você pulsa de uma forma muito viva. E dentro disso existem muitas vulnerabilidades. E é muito. E tem muita beleza na vulnerabilidade também. E você ser vulnerável, você ser entregue aos processos da vida e espiritualidade, isso além de enriquecer muito, não te torna uma pessoa má, porque você tem defeitos, porque você tem ego. Ou fraca, né? Muita Ou gente fraca, acha. exatamente, ou menor que as pessoas. Não é nada disso. E eu acho que primeiro foi isso, de eu perceber do quão eu sou viva. Outra coisa que me ajudou muito a entender é o quão. E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante, principalmente para nós mulheres, o quão o nosso corpo é sagrado em toda a sua existência, assim, tanto fisicamente quanto, sabe? Eu falo, caramba, os meus pés me ajudam a caminhar para onde eu quero, sabe? As minhas articulações me ajudam a me movimentar, a me entregar, a minha cabeça, ela pensa, ela vibra, ela sonha, ela projeta, ela concretiza, sabe? Então eu comecei a ter mais consciência, até uma consciência mais sagrada de tudo que eu tenho no meu corpo, assim. E a gente cresce, nós mulheres principalmente, a gente cresce sempre nos colocado que você tem um braço grande, que você tem uma barriga grande, que você não está nos padrões errado, é feio, você é menos do que isso. E a espiritualidade mostra que eles não estão nem aí para o nosso corpo físico, primeiramente. E segundo, que o nosso corpo é tão sagrado, ele é tão importante. E é tão importante você estar bem com o seu corpo mesmo, assim, em todo esse processo. Então, eu percebi o quão sagrado é o meu corpo em toda a sua existência, que é algo que me ajuda muito até hoje. Algo muito, muito legal. Eu percebi o quão. Eu comecei a enxergar com aquela ótica que as pessoas sempre me falam, sabe? E aí, às vezes que eu falo, tipo, não, eu sou um mulherão lindo, não, eu tenho um vozeirão, não. Aí sempre tem um outro que fala assim, ih, olha lá, metida. Não, cara, se eu não achar, você que vai achar. E se você achar, o que importa é realmente o que eu acho. Eu que tô vivendo isso aqui nesse corpo agora, no agora. Exato. Então, assim, existe uma berrante diferença entre você ser arrogante e mesquinho e você ser autoconfiante, você sabe? Então, a partir do momento que você também, poxa, confia, acredita e começa a se autovalorizar e começa a se colocar num lugar importante de protagonismo na sua vida, tudo vai a seu favor, sabe? E claro, vão ter dias que realmente isso vai estar abalado e tá tudo certo. Lembra que você é um ser humano, você tá vivo. E viver é isso. Tá na dualidade. Viver é essa montanha-russa emocional muito louca. Então, é a gente se colocar nesse lugar e entender que tá tudo muito bem, né? E acho que também algo que para mim ficou muito importante, muito, muito frisado até hoje, é o quão é importante a gente estar bem, enraizado e forte pra gente ajudar o próximo, sabe? Eu acho que a importância de ajudar o próximo é algo que sempre bateu na minha tecla de tipo assim, tá, você já está se conhecendo legal, como é que você vai passar esses conhecimentos para o próximo? Como você vai ajudar o próximo? Na sua profissão, nas suas palavras, nas suas postagens, enfim, independente. Como diz, o serviço, né? O serviço. Exatamente. Então tem coisas hoje em dia que eu olho e falo, cara, não, pera, isso aqui não pode ficar só comigo, não. Eu preciso fazer de alguma forma isso passar para o próximo também, né? E olhar para o próximo com um olhar de, poxa, de acolhimento, de um olhar de respeito, de admiração também. Eu acho que isso é muito importante. E é isso, acho que todo esse autoconhecimento está me levando mais para a vida, para viver, para experienciar coisas. Aterrando. Exatamente, e tá tudo certo se não rolar. É sempre importante a gente também pensar na realidade que temos. Mas é tão lindo você encarar tudo isso com uma maneira positiva, uma maneira, sabe, tipo, uma maneira forte, firme, tipo, beleza, pode ser que não role agora, mas vamos aí, vai dar certo, vai rolar, é meu. Então é muito legal, assim, você tomar posse, né? Você tomar posse do que é seu por direito, do que é seu por merecimento, por tudo isso, sabe? Então é legal a gente começar, e aí, como a gente começou o nosso bate-papo terminando, é legal a gente ver o que tá dentro, porque o que tá dentro é o todo, somos o todo. E aí é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito rico e muito grandioso essa ideia do
todo. Você é o todo, você é a espiritualidade, você é Deus, você é o universo, você é o amor. Você é a causa, o resultado. Exatamente isso. Então é muito legal a gente se olhar com mais enriquecimento mesmo, sabe? E então é isso, acho que é importante. E aí isso vem natural. E é um hábito, é uma academia do autoconhecimento, de você sempre ir em busca e se arriscar, e se jogar, e se encorajar. E às vezes você vai ter que só olhar, observar, planejar, e tá tudo bem, e faz muito parte. E não viver só nessa constante de sofrimento, de medo, de inseguranças. E assim, o medo e a insegurança sempre vai existir. E que bom, porque a gente vai tendo algo para sempre estar trabalhando, estimulando. Exatamente. Então é isso, acho que esse start é muito legal. E quando você tem momentos que você reconhece, você fala, eita caramba, isso realmente foi legal que eu fiz, foi um ato de coragem, foi um ato de amor próprio, né? E aí você vai vendo que as pessoas vão te olhando de uma outra maneira, o mundo te abraça de uma outra maneira. Então, muitas vezes coisas que você imaginava que eram grandiosíssimas e que você nunca... Cara, olha por uma outra ótica. Pensa que seu corpo ele é muito inteligente, pensa que é um templo sagrado, um templo sábio, e que ele vai saber o que fazer, a sua cabeça ela vai dar conta das coisas, sabe? Às vezes é só preciso recuar um pouco, mas você sabe o que tem que fazer. Você sabe, as ferramentas estão dentro de você. É a gente se permitir abrir as caixinhas e ter acesso a tudo isso. Então, não tá nem dentro, você é a ferramenta. Entendeu? Eu sou uma chave de fenda enorme, maravilhosa. Brincadeira da parte, pelo amor de Deus. Mas vocês entenderam? É isso. Então, assim, é se permitir. E é sempre legal a gente juntar. Eu gosto muito de juntar o político com o histórico, com o espiritual, com o autoconhecimento, com tudo. Porque aí a gente vai vendo que realmente tudo está interligado. E tudo faz sentido. Todos os poréns e todos os porquês. E aí, toda vez que, você é bruxona mesmo e tal. Graças a Deus, com todo o orgulho do mundo. Porque a gente sabe que tem toda uma ancestralidade que, ralou muito pra gente estar onde a gente está hoje, né? Então é isso. Verdade, super. E até complemento toda essa sua fala magnífica, trazendo para as pessoas aqui também uma grande reflexão, que muitas vezes a gente fica meio perdido nessa jornada, né, de quem a gente é, do que a gente deve ou não fazer. E tudo que a Lê trouxe para nós aqui hoje foi muito desse olhar interno da gente conseguir se libertar de padrões autoimpostos. Então, às vezes, você está repetindo padrões que nem são seus e você está vivendo uma vida que nem é sua, e às vezes você acredita que é algo que alguém falou para você que você era, mas você nunca parou para olhar para dentro e refletir, será que realmente eu sou isso que eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu sou? Porque as pessoas, infelizmente, não é culpa de ninguém, é realmente um sistema, algo que vai sendo passado no automático, mas você que está aqui está sendo trazido, né, o convite para sair desse automático, que é justamente pensar, bom, se eles só estão replicando aquilo que eles estão sempre projetando, né? Porque existe uma coisa chamada realidade interna que se manifesta no externo, então as pessoas estão sempre projetando. Todo elogio, toda crítica que você ouve são as pessoas falando delas mesmas, gente. Sempre assim. É uma projeção constante. Então, se as pessoas estão sempre olhando para elas mesmas e falando delas mesmas, quem é você, já que elas nunca falaram de você e falaram delas? Deixar essa grande reflexão para que você consiga se libertar muitas vezes do que você veio aqui fazer, porque uma das coisas, Lê, que eu fico assim muito impressionada é que as pessoas estão muito preocupadas ultimamente com missão, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito de vida. Quando você olhar para a vida, olhar para tudo que você é, e você ter esse nível de autoconhecimento, de você saber quem você é, você vai encontrar a sua forma de servir. E a nossa missão, enquanto ser humano, já vou te trazer, você não vai precisar pagar o curso para aprender isso, é que nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para encontrar o nosso meio de servir a humanidade. Então, às vezes, você está achando que a tua missão tem que ser algo muito grandioso, mas você é uma pessoa que faz um bolo maravilhoso. De repente, a missão é servir um bolinho num café da tarde para uma pessoa e para naquele momento essa pessoa mais feliz. Às vezes, tem uma pessoa que limpa uma casa muito bem. Por que você menospreza que limpar a casa é uma missão sua? Então, é desconstruir esses dogmas e paradigmas para que você se alinhe à sua verdadeira essência e você possa viver uma vida mais plena, independente que você siga pelo caminho do desenvolvimento espiritual ou não, que não tem muito o que fazer, porque no fim das contas somos seres espirituais vivendo uma realidade material, mas se não tem o nível de consciência, você optar por não seguir pelo caminho espiritual, pelo menos se alinhe ao Deus que você é. Isso você pode fazer. A deusa, como você queira se chamar. Então, eu acredito que tudo assim que a gente aprendeu com você hoje foi um compartilhar muito rico. Tem muito esse caráter de, peraí, deixa eu desconectar daqui, vou olhar para mim. Foi essa mensagem que você trouxe ao longo de toda essa entrevista. Muito rico. Muito obrigada, eu que agradeço, Cami, por esse espaço e, enfim, por ter uma mulher aqui falando sobre autoconhecimento. Isso é tão rico, isso é tão poderoso, isso é de uma potência, de uma grandiosidade tão imensurável, assim. Hoje em dia nós vemos mulheres à frente disso, à frente de queremos ver outras mulheres também brilhando e conquistando as suas coisas, enfim. Então você encoraja muito e traz muito essa visão também de autoconhecimento, de toda
essa espiritualidade potente que a gente tem ao nosso redor. Então, eu sou muito grata, sabe? Que eu sempre falo, como eu sou grata tanto a você, quanto a todos os seus mentores, todo o seu trabalho. E é isso, gente. Eu acho que a gente se permitir se jogar a vida. Essa encarnação, pelo menos, é uma só. Essa. Então, assim, vamos se jogar na vida. E eu concordo total. Às vezes, a sua missão de vida é você fazer um cafezinho com um bolinho gostoso, que às vezes esse bolinho tem uma magia que você nem tem noção. E às vezes pode ser o que mude a realidade da sua família e você também nem tem noção. Entendeu? Então, exatamente. Vai lá, faz um bolinho, vira um sucesso, quando vê, virou uma grande confeitaria. Então aí, ó. E você menosprezando um bolinho. Entendeu? Então eu acho que é isso, a gente ir se livrando desses paradigmas todos aí. Não é fácil, mas a gente consegue, com toda certeza, tamo aí. Exatamente. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade, né? Sua doação de tempo, de sabedoria, de energia, de conhecimento, desta voz maravilhosa, né? Minha personagem. Disney, chama essa mulher. Disney me contrata. Ela tá aqui a personificação. Muito obrigada pela sua energia, pelo seu compartilhar. Foi uma grande honra ter você aqui comigo, porque é uma pessoa que eu admiro muito enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto filha, porque eu vejo muitas das histórias do que você compartilha com a sua mãe. Então é muito bacana ter pessoas que a gente sabe que vão acrescentar na vida das outras. Então eu tomo muito cuidado com as pessoas que eu escolho para vir aqui no podcast. São pessoas que geralmente estão no meu coração e são muito importantes para mim. Então, obrigada, né? E sinta-se muito bem-vinda quando quiser voltar, quiser compartilhar mais alguma coisa. O canal está de portas abertas. Você que chegou até aqui também, muito obrigada. Ficamos aí praticamente 2 horas no bate-papo, que eu nem vi esse tempo passar. Entramos aí no lapso temporal. Fazer uma esteirinha hoje. Então, aproveita assim, ó. Coloca o Pode Ser da Cami. E aí você vai fazer uma esteira, ó, vai chegar no verão com tudo, 2 horas de parto, nem vai ver passar. A perna vai estar deste tamanho, torneada. A panturrilha vai sair dali com a perna bamba, mas tá tudo bem, depois vai deitar. Já bebeu 4 litros de água e ainda não acabou o podcast. Colocou o bolo no fogo, comeu. A academia já fechou. Não acabou. Meu Deus do céu, que bagaceira. Mas, viu, gente, isso é você estar alinhado com a tua verdade, estar nessa alegria, nessa conexão, despreocupada, vai viver, vai ser feliz. Obrigada por você que chegou até aqui. Deixa aqui nos comentários, se você puder, o que você aprendeu, o que você tirou para você. Vamos interagir, gente, um vídeo maravilhoso desse. Bota aí uma interação e eu agradeço você chegando até aqui. Então, um grande beijo